tarde, sou a Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ale Rocha na web. E você também pode acompanhar a leitura que eu faço para a web rádio casileoca.com, o programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô. A descrição está aqui no vídeo para você achar tudo certinho. E hoje nós teremos a nossa live de perguntas e respostas ao vivo. Quero saber o que vocês querem saber. É isto que nos interessa aqui hoje. Vamos passar uma tarde bacana, uma tarde gostosa, conversar, trocar ideia. Fique à vontade para mandar a sua perguntinha. Vou deixar aqui na tela também. Está na descrição do vídeo. E também está aqui, que eu já vou colocar. Isso. Sim. Você pode mandar sua pergunta para este WhatsApp com o comprovante do Pix ou comprovante da sua transferência pela Wise. O valor é R$ 10 aqui durante a live. Fora da live, R$ 18. Mas sim, se você quiser mandar, já garantir a sua perguntinha para fora da live, você fique tranquila. Pode mandar sim. Obrigada pelo som, que bom, maravilha. Sempre que eu sair da mesa por algum motivo, vai ser por causa. O motivo se chama gata ou cachorro. Então, hoje, no momento, vai ser gata o motivo. Você, se quiser mandar a sua pergunta fora da live, para que eu responda, me manda também a mesma coisa, só que aí fora da live é R$ 18. Você me manda aqui nesse número também. Eu vou ler para você, te responder por áudio, tirar foto da cartada, envio junto e também sempre envio alguma dica que venha uma inspiração, que a espiritualidade encaminha, de banho de ervas, alguma vela acender, uma pedra a usar, alguma coisa que te ajude na sua questão. Também, se você quiser fazer uma leitura individualizada, exclusiva, a gente fica junto durante 1 hora conversando dentro das suas questões. Eu coloco sim um limite ali de 9 questões para vocês se organizarem, porque aí vai te dar mais objetividade para quando você vier para a consulta. Mas geralmente 5 ou 6 dão conta, tá? Eu gosto de aprofundar, eu gosto de escarafunchar mais ainda para te dar mais respostas. Tá aqui na descrição do vídeo também e a comprovação do seu agendamento, a confirmação é também o comprovante do Pix ou da transferência aqui pela Wise. O valor da hora cheia, por enquanto, estou fazendo a R$ 150. Dependendo do dia que você vier a ver este vídeo, sempre confira na descrição a forma mais atualizada. Mas esse valor ainda vai ficar até dia 31 de outubro. Vamos esperar aqui as perguntas de vocês, que eu sei que sempre tem alguém que manda. Eu estou, inclusive, aqui já com o WhatsApp, porque dependendo, eu vou dar uma pausa no nosso bate-papo para poder responder para quem enviar sua questão. E eu também vou deixar aqui no. Já era para eu ter deixado no chat fixado, eu vou deixar para você, para facilitar essas. Como é que vai funcionar a live agora à tarde? Aqui em São Paulo, horário de Brasília, são 15 horas e 4 minutos. Eu ficarei com vocês, se Deus quiser, até às 18 horas. Ó, tem bastante tempo. Então, se você quiser, você pode agendar o seu horário. Isso, já está aqui. Você pode agendar o seu horário comigo agora, aproveita. Ou então você manda a sua pergunta para eu ler agora a R$ 10 ou depois da live a R$ 18, fica ao seu critério. E também, se você quiser só assistir, fica à vontade.
tranquilo. Se quiser só bater papo aqui, tranquilo também. Importante a gente ficar junto, a gente fazer companhia uma para outra. E a gente curtir esses momentos que o tarô já nos traz, sempre de inspiração. Eu quero fazer um aquecimento com vocês hoje. Eu já fiz a minha abertura, tá, gente? Que sempre antes de começar a ler o tarô, eu faço a minha abertura. Às vezes eu faço com vocês, às vezes me fala assim, olá, Camila, tudo bem? Como vai? Como vai, Camila? Bem-vinda! Obrigada por vir, Camila. Eu estou aqui no meu canal com a leitura de tarô dos signos para agosto. Eu consegui já subir alguns cortes. Eu tenho que terminar de subir corte. Ai, meu Deus do céu. Mas eu já tenho aqui alguns cortes e o tarô de agosto. E sempre tem o tarô da semana. O tarô dessa semana está lá, está valendo. Pode ir lá checar, conferir. E o que me chamou a atenção, tanto nas últimas 2 semanas, essa semana também, me chamou a atenção em agosto, são as mensagens de mudanças no âmbito social, o fechamento de ciclos, mas sempre trazendo oportunidades. Então, eu quero muito que vocês prestem atenção nisso, vejam lá e pensem, cada um na sua área, que oportunidade é que está esperando você. Porque tem, gente, tem bastante oportunidade aí. E no sentido de prosperidade, tá? Tô adorando oportunidades de mudanças, oportunidade de prosperidade. Então, tô bem feliz com isso. Enquanto não vem perguntas, acho que eu vou fazer aqui algum. Eu acho não, eu vou fazer. Eu quero fazer uma leiturinha para depois eu fazer um corte. Ah, eu já fiz isso antes. Dá um pouco de trabalho, mas também eu aproveito o tempo, sabe? Às vezes eu não tenho tempo de ficar filmando vídeo e eu vou filmar, mas é complicado. E assim, desse jeito eu vou conseguir alimentar 2 coelhinhos com uma cenourada só. Aqui ninguém mata coelhinho, a gente é vegano, então a gente alimenta os coelhinhos com a cenourada só. Ai, gente, essa aqui é a Lili que tá atrás de mim, brincando com a mãe dela, Clara. Coisa mais rara é a Lili aparecer. Ela é sempre tão quietinha. Olha, 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 cidadã. Aqui, olha, não para quieta essa cidadã. Vou tirar aqui, ó, o banner. Ver se vocês. Ah, já tá aqui, ó. Aqui. Aqui a cidadã. A cidadã. Eita, cidadã. Essa aí é a Clarinha, para quem quiser saber. A Lília, ela tem a patinha branca. Tá aqui, tá aqui, na pontinha do. Vocês não vão conseguir enxergar. E eu quero fazer aqui, deixa eu ver qual é o tema que eu queria. Eu tenho uma lista de temas para eu gravar. Então, eu vou pegar aqui alguma coisa para gravar com vocês enquanto não vem perguntas. O que vocês acham? Ou então já me manda pergunta aí, gente. Já me manda pergunta, a gente já conversa. O senhorzinho, meu lindo senhorzinho, ele tá aqui na sala. Meu marido já chegou do trabalho, então ele tá lá na sala com meu marido. E eu também, né? Tô dando conforto. Chega aquela fase da vida que é conforto, né? 21 anos de cachorrice. E aí eu coloco a câmera quando eu venho pra cá e ele não quer ficar aqui comigo, eu coloco a câmera olhando pra ele, aquela câmera de cachorro mesmo que a gente coloca pra ver, né, a casa, e eu fico olhando aqui pelo celular. Igual o bebê. Oi, Verônica, tudo bem com você? Obrigada por vir, Verônica. Bem-vinda. Como vai? Como vai você?
E eu tô aqui, olha, esperando as perguntinhas. Enquanto as perguntas não vêm, até para vocês conhecerem, então. Aí é legal porque eu alimento vários coelhinhos com uma cenourada só. Vocês ficam sabendo o meu trabalho, conhecendo o meu trabalho. Quem tá aí só dando uma passada, ainda não conhece. Ao mesmo tempo, eu consigo fazer um material para. Será que eu consigo fazer um material para corte? Espero que sim. Mas se aparecer pergunta, eu pauso o que eu estou fazendo para responder a pergunta. Tudo bem? Então, a minha leiturinha agora, que eu vou fazer para vocês não ficarem entediadas olhando para minha cara. Se bem que a gente podia bater papo, né? Eu gosto mesmo de bater papo. Pelo de gato. Eu vou mentalizar junto com vocês agora e depois eu vou fazer um corte. Eu vou mentalizar essa primeira quinzena de agosto em geral, porque eu fiz a leitura de tarô para os signos para o mês de agosto, focalizando prosperidade e amor. Está aqui na playlist por enquanto está aqui nessa playlist chamada Tarô ao Vivo, leitura de Tarô ao Vivo, mas eu vou criar, até escrever aqui, ó, criar playlist do mês. Criar playlist tarô do mês. Porque eu tenho o tarô da semana e já separando o tarô do mês fica mais fácil para vocês, né? Eu acho, será? Acho que sim, né? Me falem, me dê opinião, o que vocês acham? Então, vamos focalizar primeiro semestre de agosto. Mas aí uma leitura geral, aberta, para que vocês saibam o que esperar aí das energias gerais, a egrégora, os ambientes. Focaliza, se quiser focalizar uma pergunta específica na sua mente, focaliza, mas vai ser aberto essa leitura que eu vou fazer agora e que eu vou fazer corte para para fazer junto com vocês. E aí, enquanto não vem perguntas, depois eu paro o que eu estou fazendo para responder a perguntas, que hoje a live aqui é de perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar bem bonitinho para gravação. Vamos ver aqui agora a primeira quinzena de agosto de 2025, é uma leitura geral aberta para que você possa se inspirar nesta primeira quinzena de agosto. Se quiser saber mais específico, eu fiz aqui a leitura de tarô para os signos do mês em agosto. Está aqui na playlist, dê uma olhada. Sou a Lê Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como a Lê Rocha na web. E você pode acompanhar o meu trabalho também na web rádio casilioca.com com o programa Oca Mística. Vamos ver aqui o que o tarô tem a nos dizer para esta primeira quinzena de agosto, energia geral, gente. Então, aqui eu já puxei o 8 de copas, rainha de paus, 7 de ouros, vindo confirmar o que a gente já está vendo na sociedade em geral, que é o mundo indo o mundo se transformando, o velho indo embora, as energias antigas, as energias velhas, as energias que já não cabem mais na sociedade, aquilo que já não faz mais sentido, que trazia desgaste, que trazia cansaço, indo embora, para que venha uma nova oportunidade. A espiritualidade vai trazer para você novas oportunidades para que você possa realmente reinar e você possa fazer uma nova construção. Sim, não é milagre, é trabalho,
você vai passar aí por uma fase de está difícil, vou construir, vou ter que fazer, mas isso vai te levar a uma ascensão. Você vai conseguir passar por essa fase na primeira quinzena de agosto, indo para uma ascensão, indo para a estabilidade, principalmente na área de finanças, trabalhos, renda extra, prosperidade em geral. Porque eu estou falando que do contexto geral social vai dar essa abertura para você. Então, as modificações que estamos vendo acontecer nessa etapa da sociedade vão proporcionar essas oportunidades e vão ser oportunidades gigantes. Não se iludam aí com as notícias, ai meu Deus, o Brasil, ai o desastre. Não, essa aqui não é a carta do desastre, meu amor. Essa aqui é a carta da abertura, é a carta da conquista. Então, uma coisa muito legal, uma frase muito legal que a gente aprendeu é qual? Tome posse. Então, você tome posse disso, tá? Porque é para vir a prosperidade. Essas mudanças agora, essa primeira quinzena de agosto. Preste atenção, vai ser gigante, não vai ser pouco isso. Vai ter, eu quero aprofundar um pouquinho. Então, essa primeira quinzena eu já li para os signos em agosto. Seria legal você checar ali o seu signo e depois checar essa leitura para tentar ver o que mais pode fazer sentido para você. E aqui vindo me confirmar dessas mudanças. Ainda haverão conflitos nos âmbitos das ideias, das emoções, das falas. Sim, a gente sempre vê conflito acontecer no âmbito político, não é novidade nenhuma, gente. A nossa questão aqui é como você lida com isso no seu cotidiano para você crescer, para você saber se manejar aí nas situações. Você fala assim também, se manejar? Eu falo se manejar. Como é que você fala? Se equilibrar nas situações. Por quê? Preste atenção nos desgastes emocionais, a primeira quinzena de agosto. Geralmente a gente fala, descarte o que é negativo. Isso, o âmbito geral da sociedade já vai fazer. Você controle-se para não cair no estresse, para não cair numa desesperança ou desespero. Por quê? Não faz o mínimo sentido. Agora, esse corte de muita coisa que eu falei aqui, do antigo para o atual, esse corte vai acontecer. Já está acontecendo. Não adianta a gente achar que o mundo vai ficar parado só porque eu quero que o mundo fique parado. O mundo vai continuar a girar. E aí, de tempos em tempos, cortes profundos de pensamento na sociedade acontecem. E isso mexe sim com as emoções de todo mundo. Então, preste atenção para que você escute a sua intuição. E aqui vai ser a chave para você conseguir lidar, aproveitar bem essas energias do momento. Porque pode ficar confuso? Pode ficar confuso. Ale, e se eu quiser saber um pouco mais? Aí você marca o tarô comigo, né, meu amor? Mas uma boa dica sempre vai ser prestar atenção na sua intuição, porque em meio a tanto falatório, em meio a tanta notícia, em meio a tanto diz que me diz, tem alguma coisa ali no seu coraçãozinho que vai te dar a dica de como agir, de como lidar com as falas, o que realmente escolher. E esse vai ser o quê? Vai ser a sua espiritualidade guiando você, dizendo para você onde será o seu ponto de equilíbrio. Aqui é essa cartadinha final para a primeira quinzena de agosto. Geral essa energia, você vai se conectar com o que fizer sentido para você. Se quiser saber mais especificamente, aí agenda a tarô comigo ou manda aqui a sua pergunta para esse número que eu respondo para você. As regrinhas, valores, tabela de preços, está tudo aqui na descrição do vídeo. Então, olha, primeira semana, que quinzena de agosto, movimento,
de ruptura, movimento de renovação, mas também vai ser aquele momento que de discórdia, sim, paciência, é a vida, é a sociedade, as sociedades sempre entram em discórdias de vez em quando. Esse primeiro quinzena de agosto vai estar bem exacerbada essa questão da discórdia no âmbito social geral, bem exacerbada. Mas aqui existe uma ordem divina. E a ordem divina é para a renovação, com a proteção da espiritualidade e o reequilíbrio, principalmente das forças da Mãe Natureza. Quando a gente fala de Mãe Natureza entrando em reequilíbrio, gente, e a gente tem que ficar esperto, tá? Que a Mãe Natureza, quando pede, aliás, Mãe Natureza, ela exige. Então, a Mãe Natureza, nesse primeiro quinzena de agosto, vai exigir o reequilíbrio das suas forças. Vamos ver aí o que vai acontecer aí no âmbito da Mãe Natureza. Presta atenção vocês aí que vivem em regiões mais complexas, em termos de desastres naturais. Cuidado, presta atenção. Essa aqui foi a leitura para a primeira quinzena de agosto. Quiser especificar mais ainda, olha a minha leitura de tarô para os signos em agosto, ou então manda sua perguntinha, agenda seu horário. Muito obrigada. Pronto, voltei. Deixa eu marcar aqui, 10. Olá, Vera Gláucia, tudo bem? Como vai? Obrigada, adoro o like, adoro que compartilha, isso me ajuda maravilhosamente, é bem importante para mim. Corte, ai, fiz até um corte hoje, ó, que bom, e ó, ai meu Deus, e quando eu tô lendo, gente, eu não olho aqui o chat, que é para eu não me distrair, né? Mas já voltei, tá? Pronto. E eu quero saber como está a temperatura aí da região onde vocês estão. Tá um dia gostoso? Como é que tá? Aqui em São Paulo está um dia gostoso, bom pra caramba. Tá um solzinho, tem umas nuvenzinhas bobas. Nem tem graça, graças a Deus. Mas no geral tá um dia gostoso. Tá um dia bem azulzinho, do jeito que eu gosto. Vou olhar aqui a temperatura também. 24 graus em São Paulo. Então tá um dia gostoso para o nosso padrão. Para o padrão São Paulo, 24 graus tá ótimo. Tá parecendo até verão. Para nós. Eu sei que para o povo do Rio de Janeiro, 24 graus já é motivo para usar cobertas, né? Já é motivo para usar galocha. Para o pessoal da Bahia também, né? Bacana, né, ô Camila? Mas eu ando vendo bastante coisa aí no âmbito do social que tá bem interessante. Oi, tudo bem, Nira? Obrigada. Recife com sol. Beijo, que delícia. Ai, que vontade de conhecer Recife, meu Deus do céu. No dia que eu for muito rica, eu vou fazer assim, ó, quando chegar assim inverno aqui em São Paulo, que já aquele que a hora nunca acaba, a noite nunca acaba. E eu, quando for muito rica, vou ficar viajando só assim. Recife, né? Vou ficar indo para os estados, vou fazer rolê assim entre os estados do norte e nordeste. Então, em um ano eu vou em um, no outro ano eu vou em outro, e fico lá um mês, quando eu for muito rica, né? Só para fugir do inverno daqui. Porque tem hora que cansa. Tem hora que cansa esse inverno aqui, gente. A 24 graus nem posso reclamar. Nem posso reclamar. E vocês podem ir deixando o like de vocês. Quem quiser, manda a sua pergunta para mim aqui neste número.
é R$ 10 a pergunta durante a live. Fora da live é R$ 18. Ai, né? Que delícia ir pro Ai, não, tem que conhecer. O Nordeste eu conheço apenas, que é bem pouquinho, gente. Eu conheço apenas Salvador e conheci Sergipe. Sergipe eu conheci um pouquinho mais, mas faz muitos anos, faz 30 anos. Quanto tempo faz? Acho que faz uns 30 anos. Mas parece que foi ontem. De tão maravilhoso que foi. Parece que foi ontem. E aí, em Sergipe, sim, eu conheci Aracaju, São Cristóvão, Moita Bonita, Itabaiana, região de Itabaiana, sabe? Conheci esses lugares. E só, por enquanto, é só. Vou conhecer mais. E eu quero muito conhecer também. Mas aí, para conhecer os estados do norte, gente, tem que ser um de cada vez também, né? Aliás, todos os estados tem que ser um de cada vez. Não dá para fazer mais de um ao mesmo tempo, gente, numa mesma viagem. Não é tipo igual o pessoal, você vê ali o pessoal que vai para a Europa e pega esses pacotes, visita 16 cidades em 15 dias. Não, impossível. Impossível, porque cada estado é praticamente um país inteiro de tanta coisa que tem que ver, curtir. Ah, não, de jeito nenhum. Quando eu for, quero visitar um de cada vez para curtir bem, aproveitar bem. E eu já estou fazendo uma lista do que. Eu já tenho minha lista pronta do que ver no Pará, por exemplo. Já fiz uma lista. Que você acha que eu vou ver em Belém, com certeza, mas já fiz uma lista assim de passeios, assim, pelos rios. Imagina que legal. Nossa, que lindo ver os rios. Maravilhoso, gente. Aqui em São Paulo eu tenho o Rio Tietê. Deus abençoe. Eu tenho o Rio Pinheiros, que já conseguiram limpar bem o Rio Pinheiros, né? Graças a Deus. Mamãe Oxum agradece. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Perguntinhas. Vamos ver aqui. Perguntinhas. Olá, Dioninha Ingot. Como vai? Falei certo o nome? Dioninha Ingot. Boa tarde. Tô lendo aqui. Vou responder uma perguntinha, gente. Ó, você pode mandar sua pergunta também, ó, nesse número, que também é o meu WhatsApp. Aliás, esse Pix aqui também é o meu WhatsApp. Aí você pode mandar sua perguntinha por ele. É R$ 10. Ou, se você não tem acesso ao Pix, aqui pela Wise, que é uma plataforma de transferência. Eu já deixei até o link aqui na descrição do vídeo para você baixar a plataforma e conseguir usar. É bem interessante, não é propaganda, é o serviço que eu uso. E esse link que eu coloco é um que eles disponibilizam para qualquer cliente usar. Tem nada específico aqui. E é legal, porque é uma transferência de. Vamos falar tudo. Ai, que perigo. Vamos falar tudo. Perigo, socorro. Ai, Jesus, tá aqui. Ai, gente. Eu vou falar, hein? Eu não vou falar nada, minha amiga. Quem vai falar é o tarô. Deus me livre e guarde. Vamos lá. Concentra aí. Concentra aí. Vamos ver. Então. É interessante, né? Porque às vezes tem a questão das ações, dos pensamentos, dos sentimentos. São lugares diferentes mesmo, né?
Ah, amiga, vou ler justamente a sua pergunta. Camila. Oi, Dani Boni. E como vai, Dani? Que delícia você. Camila, você. Eu vou ler agora pra você. Vou ler, vai ser um perigo. Menina, eu não sou eu que vou falar tudo, não. É o tarô. Graças a Deus. Ó, então eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir em algum momento mostrar a câmera de cima, eu mostro, se não, paciência, vai ficar só a minha câmera aqui de baixo mesmo, tá? Eu não vou ler agora o chat, só para eu não me distrair para poder ler a perguntinha dela aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui. Tá, então a gente vai falar assim de sentimentos, tá? É como se ele tivesse passado já por uma fase de. Como se ele tivesse ficado chateado. Uma fase, tá? Tô falando do que já aconteceu. Então, ou cansado, ou chateado, não tô mais afim, alguma coisa assim, tá? E também influenciado por um desgaste, por cansaços e esforços do cotidiano dele. Então, meio que ele misturou as coisas, sabe? Mistura. Quando a pessoa tá tudo de saco cheio de várias coisas ao mesmo tempo e acaba até descontando. E ele é bem ansioso, né? Uma pessoa assim, bem ansiosa, bem. Ele tá atualmente, eu tô falando no âmbito geral, daqui a pouco vamos chegar em você. Mas atualmente ele tá assim, num momento de bastante estresse, de bastante irritabilidade com tudo. Mas, ao mesmo tempo, graças a Deus, tem gente do lado dele que tá dando os bons conselhos. Tem gente do lado dele que está ajudando a baixar essa bolinha, que está falando, olha, você está exagerando a mão. Então, onde que isso pode te ajudar, né? E daí, né? O que isso pode te ajudar? Pode te ajudar no sentido dele estar começando uma fase agora, onde ele vai conseguir um pouco mais de equilíbrio financeiro, um pouco mais de equilíbrio do cotidiano e também é como se finalmente ele começasse a se concentrar mais e apaziguar mais a cabeça dele. E aí isso é importante, porque para a gente saber como é que se vai ter essa abertura, então, finalmente, em relação a você, porque até então ele estava embaralhando todas as coisas, né? Tudo confuso, tudo confuso. Agora sim, ele gosta de você, ele tem ele gosta de você. Ele tem estima por você. Ele sente que você é aquela pessoa amável e confiável, sabe? Ele tem confiança em você. A nossa questão é porque é o que ele está desperdiçando, é o que ele está dispensando em termos próprios do coração dele para começar um novo período da vida dele, no sentido afetivo. Porque é como se ele tivesse. Eu gosto dela, eu estimo, e ficou todo confuso com coisas da questão muito profissional, e isso embaralhou. Ele embaralhou tudo. É uma pessoa confusa que tá me. É tão confuso que ele tá me deixando confusa. É uma coisa de uma confusão, essa pessoa. Mas assim, agora ele vai entrar num processo de. ahn, não é renovação, tá? Não é renovação a palavra. Estou tentando achar a palavra. É um processo de se livrar do negativo que ele estava confuso, para então recomeçar, para então refazer
os trajetos dele. E aí sim, agora é que ele vai ter, nesse processo, é possível até uma reaproximação, digamos. É para já essa semana, esses dias? Não digo que é para já essa semana, esses dias, tá? É um processo, ele tá tudo assim, é como agora a poeira tá baixando. A poeira está baixando, porque ele gosta, sim, ele gosta. Tem carinho? Tem sim, tem carinho. Sim, ele pensa em você. Mas é aquela coisa muito típica. Ai, desculpa, eu vou falar. Ai, você disse que eu podia falar, eu vou falar mesmo. É aquela coisa muito típica daquele tipo de homem, que, com todo respeito e carinho aos homens, que pensam assim: a minha vida financeira e de trabalho é que tem que estar bem para eu ter alguém do meu lado. E tudo bem também, gente. Adoro. Ó, maridão aí, ó. Tá. Emprego bom, hein? Faz favor. Ótimo, não tô reclamando disso. Mas assim, o problema é o exagero. Então ele é muito exagerado nesse tempo. É uma coisa do orgulho. Não é tanto a questão prática do, puxa, eu quero estar alguém do meu lado, namorar, sair, e eu quero poder dar bons momentos à pessoa. Não é só isso. É uma coisa de orgulho mesmo. Orgulho masculino. E aí, orgulho masculino, aí a escolha é sua, você avalia muito bem aí o que você acha disso. Mas, sim, agora, ele retomando, ele literalmente aqui, ó, retomando as rédeas da vida material dele, ele vai conseguir equilibrar as rédeas da vida afetiva dele, que era o grande problema dele. E ele está conseguindo fazer isso sim e tomar as decisões. Mas sim, pense em você, tem carinho por você, ele confia em você, estima. Mas se eu falar assim para você, ele vai te procurar agora imediatamente? Não é agora imediatamente. Se você quiser ficar ali rondando, sondando, convidando para sair, pensa, avalia, porque só quando ele tiver muito bem assim de estrutura que eu vejo que ele vai estar mais vai estar mais aberto, sabe? Pessoinha confusa, meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem mais alguma palavra para você. Amor, vai ter a mudança, sim, vai ter uma transformação aí, alguma ruptura. Talvez ele ainda tenha que, talvez a vida ainda tenha que dar uns petelecos na orelha dele para ver se ele fica esperto, se apazigua essa mente aí. Mas, em termos de afetivos, sim, tem carinho. Tem carinho, sim. Tá? É só essa questão de apaziguar. Ele apaziguando a mente dele que ele vai conseguir de novo olhar. Você vai ter paciência para isso? Eu não sei. Você quer ir atrás antes disso? Não sei. A pergunta era sentimentos. Sentimentos são esses. Com pessoinha confusinha, mas tem sentimentos por você sim. Ah, deixa eu voltei aqui, ó. Voltei aqui, ó. Voltou, Dani Boni. É homem provedor, tá vendo? É característico, é bem característico disso. Cadê? Deixa eu voltar. É bem característico, né? Bicho difícil. Tem bicho que é bem. Tem bicho que é bem difícil de lidar. Oi, Tatiane, tudo bem? Posso responder sim, Tatiane. Eu posso responder sim, tá? Hoje são perguntas. Deixa eu até olhar, tô voltando aqui para o chat, gente. Posso responder sim. Se você quiser, você manda a sua pergunta ao comprovante do Pix, aqui é R$ 10, é pergunta paga, tá? E aqui nesse. é, Cadê, meu Deus do céu? Ah, meu amor. Ah, meu amor, não sabia, Dani. Oh, meu Deus, sinto muito, amor. Sinto muito, Dani. Ah, Tatiana, Tatiane, perdão, Tatiane, sim, eu respondo. E como eu acho que você ouviu, conseguiu ouvir o que eu falei, que são perguntas pagas, tá?
porque a hora que eu não estou atendendo alguém, eu estou dedicando aqui para vocês, né? E me manda o comprovante do Pix ou da Wise, transferência, se for o seu caso, nesse mesmo número, tá bom? Eu vou lendo aqui, enquanto isso, eu vou lendo aqui de outra pessoa, tá? Ô, amor, sinto muito. Tá, então eu vou vendo aqui cada pergunta, tá, meu amor? Pergunta. Ah, que bom, Tatiane, que bom. Tá, obrigada, viu? Mas fica aí com a gente, Tati. Ai, já tô chamando de Tati. Fica aí com a gente também, bate papo, avalia aí, manda a sua perguntinha também. É bom você olhar mesmo. Desculpa aí. Ai, gente. É muito chato isso, né, Tatiane? Muito chato. Então, ô, Dani, eu vou pegar aqui a primeira pergunta, tá? Vou pegar aqui para Dani. Vou embaralhar de novo aqui, porque eu. Qual que é o nome completo dela, Dani? Escreve aqui para mim no Zap. Vou até fazer uma coisa aqui. Ó, Dani, escreve, pode escrever aqui no Zap que eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Para ela. Enquanto eu vou lendo aqui, eu vou. Cadê? Eu não leio o chat, tá, gente? Bom, então eu vou ler sempre dentro daquilo que é autorizado e permitido ver, com a espiritualidade, né? Você sabe. Assim, amor, ela tá bem, tá? Tá amparada, está protegida, está amparada. Ela teve uma vida de muita luta, né? Teve uma vida de luta e teve muito resgate kármico, né? Então, quando é assim, com tanto resgate kármico, né? Tanta coisa que ela teve que. E os resgates kármicos que pesaram bastante no cotidiano dela, né? Na vida de trabalho. Mas ela era uma pessoa protegida espiritualmente, tá? Agora, nesse momento só, em termos emocionais, ela está protegida, está amparada, tá? O mais importante é isso. É que em termos emocionais, talvez ela ainda estivesse assim. Como todos nós, não aceitando. É como se fosse assim, puxa, ela estivesse ali querendo ainda fazer alguma coisa a mais pela família, tivesse ainda mais preocupada, querendo solucionar alguma coisa de família, querendo solucionar algum atrito de família. Só que Deus chegou e falou assim: amor, já deu, agora é hora de descansar, não precisa mais. Chega ela, não, mas eu quero. E é muito legal, né? Porque pela idade, você poderia pensar assim que, não, já, não preciso mais. Não, ela se importava, tá? Então, assim,
É bem importante nesse momento você. É bom porque eu sei que você é uma pessoa espiritualizada, fazer as orações para que ela fique em paz, para que ela fique tranquila. Se você quiser ir até alguma igreja ou templo, terreiro, algum lugar que autorize, né? E acender uma vela para ela lá, não dentro de casa, lá, para que ela tenha essa tranquilidade, principalmente tranquilidade em relação à família. Isso seria muito bom para ela. Porque é a única coisa, ela está bem, ela está amparada, ela está protegida, mas ela eh, ficou com aquela coisa assim, eu tinha que fazer mais alguma coisa pela família, tinha que solucionar mais, preocupada talvez com algum atrito, alguma discussão, alguma coisa que ela interpretou ali, que ela tinha que ajudar a administrar de algum jeito. Mas Deus chegou e falou: não, amor, não. O seu tempo foi tudo dentro do tempo, do merecimento, do equilíbrio, foi tudo dentro da justiça divina. Tá? Então, assim, o mais importante é a gente saber que ela está bem, tá bom? Mas ela tá com, assim, ela foi a jornada, né? Ela estava naquela vibração. Então, talvez, deixa eu ver se isso afeta ainda. Não, afetar não afeta tanto. É só aquela vibração da ida. Na hora de ir que ela estava mais preocupada, tá? Na hora de ir. Mas agora mesmo, ela já está mais tranquila, já está mais descansada, inclusive. Graças a Deus, Deus ampare. Está mais descansada. E agora é uma nova jornada. É muito interessante como agora ela fez um grande resgate, né? A vida dela foi de alto resgate muito grande. Uma vida com, né, soluções kármicas muito grandes. Então, isso proporciona agora a ela essa oportunidade de, ufa, finalmente descansar. E ela vai tomar as rédeas da situação dela, tá? Inclusive, é bem interessante, assim. Peraí que tá. Assim, ela vai tomar as rédeas da vida dela, da vida que agora ela continua, né? Só que está em outro plano. Então, ela vai se redirecionar e é interessante, se alguém a vir espiritualmente, mediunicamente, ela já vai aparecer com uma outra aparência, até mais jovem, mais fortalecida. Porque o corpinho voltou para a mãe natureza, né? Mas o espírito que é eterno, ela é eterna, ela vai até rejuvenescer. É só passar essa fase de transição, essa fase de adaptação, que é natural, que é normal acontecer, tá bom? Faz isso de fazer essa, se quiser, né? Se você quiser, se você se sentir bem com isso, de ir até uma uma igreja para fazer, acender uma vela para ela lá no velário, para que ela fique tranquila, para que ela tenha luz lá, mas nunca dentro de casa, tá? Deixa eu olhar aqui se você falou alguma coisa a mais. Tá. Eu vou. Eita, estava em principais mensagens. Ó, agora, Dani, eu vou para a segunda pergunta, tá bom? Então vamos para a segunda pergunta, amada.
É, olha, amiga, você já é certeza que você vai para essa universidade? Eu só preciso saber isso, assim, se é certeza já que você vai para essa universidade. Porque, assim, é, cadê ela? Porque aqui tem duas questões aqui. Oi, Rosenilda, tudo bem? Tô lendo aqui para uma pessoa. Ah, não sei se ela tá online ou não, mas assim. ahn, ou não vai ser nessa universidade ou não vai ser com essa orientadora. Por isso que eu preciso saber. Porque eu tô vendo um caminho direcionando para. Tá? Porque aí são duas perguntas. Não é duas perguntas, mas tem duas possibilidades aí. Tá, então é mesmo, eu vou ver. Ah, tá em processo. Entendi. Entendi. Olha, porque assim, ah, desculpa. Dentro desse processo, eu falei assim, eu já vou lendo. Eu mesmo já vou respondendo, sei lá. Ahn, não parece ser que o que vai ser com ela. Não. Me parece aqui, porque eu estou baseada no fechamento de ciclo, um novo ciclo começando, uma nova possibilidade começando, mas em termos de ser essa pessoa ou não, é como se essa pessoa tivesse ela mesma outros impedimentos, ela mesma outras possibilidades, tá? Como se ela tivesse. Bom, claro, a gente sabe que ela tem que decidir entre várias pessoas e várias tarefas, mas parece até que ela vai ter. É como se ela tivesse algum impedimento mesmo. Não sei se ela vai ter algum atrapalhamento, já vai pegar outro cargo, vai fazer alguma outra coisa, entendeu? Então, eu não sei se é uma pessoa que vai conseguir de fato fazer essa orientação ou se é essa universidade que você talvez tenha que repensar, tá? Mas eu acho que é mais ela, tá me aparentando que é mais a questão dela. Talvez esteja em diálogo para que outra pessoa venha a te orientar. Porque o que vem de você é muito positivo, mas o que vem dela me aparece sempre com impedimento. Mas é como se uma outra pessoa tivesse também avaliando essa possibilidade de orientar. Entendeu? Deu para entender? Talvez ele esteja em discussão. E aí, quem que pode pegar esse projeto? É bom, entendeu? Esse tipo de discussão, esse tipo de conversa. Deixa eu ver um pouquinho mais. É isso mesmo. Espera aí que eu já te falo, tá? Ó, a possibilidade sim de você entrar nessa universidade. Tá lindo, lindo. Projeto lindo, atrativo, pessoas prestando atenção, achando que tem possibilidades, que tem um potencial, que tem aí algum crescimento, sim. Agora, em ser ela, é que ainda que talvez tenha algum empecilho. E não é por falta de vontade, tá? Não sei se ela vai assumir outro cargo, se ela vai assumir outra postura, uma licença, alguma coisa que vai
atrapalhar mais a ela do que qualquer outra coisa. Mas eu não vejo atrapalhando você. Por isso que talvez outra pessoa chegue a avaliar, tá? E isso tudo ainda está em configuração também. É muito curioso. Porque tem coisas. Então, se está em configuração também, vale a pena acender umas velas, hein? Sabia disso, né? Que muitas vezes o destino não está 100% formado e a gente ainda consegue ajudar, colaborar. Tá? Eu não vou sair disso. Eu tô tentando escarafunchar mais para você, eu não vou sair disso. Eu tô vendo sucesso em você, tô vendo prosperidade, tô vendo uma ascensão, uma, um movimento de revolução mesmo. Você tá procurando isso há muito tempo, né? Tá se esforçando há tanto tempo. Tô vendo você literalmente coroada numa conquista, mas quando chega e vem nela é que empaca a coisa. Talvez avalie. Se você faz muita questão que seja apenas ela, então aí já pode ser que fique difícil. Se você avaliar que pode ser outra pessoa, talvez abra, tá? Se você insistir muito que é só ela e ninguém mais, talvez aí realmente tenha e você empaque no impedimento que ela venha a ter. Entendeu? Deixa eu ver se respondeu alguma coisa. Oi, JP Lutz. Tudo bem? Obrigada, pessoal, por vir. Estou lendo perguntas e respostas pagas aqui nesse número. Aqui. Eu vou para a terceira perguntinha. Vou para a terceira pergunta, tá? Ah, a cartinha que resolveu sair, ó. Ué, tá bem. Tá ok. Tá bem, tá ok, amiga. Deixa eu ver mais. Tá maravilhosa. Tá muito bem. E ele, além de estar bem, além de estar ótima, além de estar ali muito bem, é também uma pessoa que presta atenção nisso, sim, tá? Ele presta atenção, ele se esforça, ele vai até querer fazer algum tipo de exercício físico, vai querer fazer alguma coisa assim, sabe? Tá bem, sim, graças a Deus. Tá? Que bom, não, tá ótima. Melhor que a minha. Bobear melhor que a tua. Vai até querer sim fazer algum exercício físico. Acho até que ele vai gostar muito, hein? E acho que ele gostaria de fazer exercícios físicos. Sabe o que que acho que ia combinar com ele? Como é o nome? Na natureza, assim, sabe? Coisas assim que lidam com a natureza. Trilha, esse tipo de coisa. Acho que ia fazer bem pra ele. Tá ótima. Deixa eu ver. Tá muito bem. No emocional, porque aí a gente pensa, né? O físico e o mental e o emocional, né? Então é legal porque aqui já tá me trazendo outras possibilidades. Eita, travou meu rosto, mas dá pra ver aqui a mãozinha, né? Que é isso, né? Dá pra ver. É bom ver o físico e ver o emocional. E o próprio tarô começou a, a falar disso aqui, né? Que é no emocional também tá bem. Tá estressado não, tá bem, tá trabalhando, trabalhando, estudando, tá fazendo o que tem que fazer, tá? Pensando ali nas afetividades da pessoa. Delícia. Tá bem, tá bem. Pensando em família,
decidindo as coisas da família, né? Decidindo por onde ir no campo de trabalho, na verdade. Família, ele se importa, o coração dele tá lá com a família. Trabalhando. Tá bem, não tem nada questão, não. Um outro estresse que pode acontecer, mas é aquele estresse natural de trabalho. Nada que você fala assim, sabe, de cotidiano. Nada que você fala, ah, meu Deus, vai trazer. Às vezes a pessoa quer ficar um pouquinho quietinha, na verdade. Às vezes a pessoa fica mais estressadinho do cotidiano, das coisas cotidianas, e fala, ah, eu queria mais ficar quietinho. Mas nada tão grave a ponto que sabe, isso do ponto de vista emocional e da saúde mental, né? Mas é aquilo que está dentro de um padrão do tipo, ah, quero ficar descansar, quero só descansar um pouquinho agora, que daqui a pouco volto para o trabalho. Então, no geral, tá bem, graças a Deus, viu? Deus abençoe que continue assim, com tantas coisas boas, né? Ó, agora eu vou para a quarta pergunta. Então, isso aqui eu vou até embaralhar, ó, que eu quero, vamos pensar bem nesse como aqui. A gente quer saber o como. E eu sou boa das finanças. Sou mesmo. Ó, gente, quando eu falo que eu sou boa das finanças, é assim, a prosperidade não é simplesmente ganhar rios de dinheiro, mas saber lidar com o que você tem e conseguir fazer crescer a partir daquilo que você tem realisticamente, né? Sem maluquices. Ai, eu falo mesmo. Hoje em dia o povo tá todo maluco. Achando que a grande solução das finanças é a aposta. Vai nessa. E quem mais está achando isso é o povo mais coitado, o povo que menos tem condição financeira. Não. Olha, é só conselho que eu tô dando, viu, Dani, enquanto eu tô embaralhando. Agora eu vou ler, tá bom, amor? Vamos pensar no como aqui. Talvez não seja só financeira, ou talvez não seja privada não, tá? Manda ver no Enem aí, ó. Fala pro cidadãozinho se esforçar mais no Enem aí, talvez não seja. Tá aberto o caminho para que seja pública, tá? Desde que ele se dedique, pelo amor de Deus. Mas tá aberto. É só recadinho. Agora, e é interessante, né? Como a pergunta aí vai para o lado financeiro, me aparece aqui bastante carta mesmo aqui de ouros, né? Me indicando que o problema não é nem o começo e o meio, o problema é a finalização. Se ele for para uma privada, e sendo que eu já senti aqui que não está fechado o caminho para a pública, o que ele precisa só é realmente se dedicar para ir para o Enem e aí ver as possibilidades, né? O começo e o meio, vocês conseguem ir mantendo. A questão é a finalização. É tipo assim, o último ano, que pode ser mais difícil. Sabendo disso, que é que vocês precisam fazer? A reserva de emergência. Sabendo disso. Então, é aquela história, assim, eu pago essa mensalidade e reservo um dinheiro para a última mensalidade do último ano. Pago essa outra mensalidade, reservo outro dinheiro para a penúltima mensalidade do outro ano. É isso, fazer uma reserva de emergência. Porque o último ano vai ser mais difícil. Vai ser muito difícil, inclusive. Vai ter bastante questões aí acontecendo. Então, já se prepare. Se você imagina que seja um curso de 4 anos, ou 5 anos, ou 3 anos, enfim,
Mentaliza que é naquele último ano que é para aquele último ano que vocês têm que se esforçar e prover. Que o começo e o meio vocês conseguem. É isso mesmo, amiga, ó. São movimentos invertidos, tá? Eu mentalizei aqui bem e assim, tem dois caminhos para vocês pensarem e se organizarem em relação a isso. Um caminho, você vai para a privada, começo e meio do ano vocês conseguem lidar melhor, vocês têm que se preparar para o último ano, que vai ser o mais difícil, que vai ter bastante dificuldades, e então, para se prevenir, precisa da reserva de emergência, porque vão ter muitas dificuldades. E o segundo caminho, que é, sim, se esforçar para a pública. Se esforçando para a pública, aí é tão curioso, é tão espelhado assim, ao contrário, né? Porque é possível que tente 1 ou 2 anos e não consiga, verdade. Mas, se insistir ou se esforçar desde já muito, 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 essa dificuldade inicial dá para superar. Dá para superar para que ele consiga, sim, fazer uma pública. E com sucesso, tá? Com bastante sucesso. O começo dessa conquista é que é difícil. Ou vai tentar 1 ou 2 anos, ou vai começar a estudar desde já, e aí agora vai sentir o baque da dificuldade. Que o começo é que ele entendeu? Tô te dando o tarô tá vindo aqui te trazer os dois caminhos, porque são dois caminhos abertos, e aí vai da escolha de cada um. E como vocês em família conseguem também se engendrar, se encaminhar para isso. Tá? Eba! E assim, no começo, inclusive, da pública, ele também vai precisar de ajuda, né? De aporte. Como todos nós, né? Que passamos por como todos nós, a classe trabalhadora, quando resolvemos estudar, a gente passa por isso, né? A gente também precisa de um aporte, de uma ajuda. Mas ele vai conseguir brilhar tanto que ele ou vai conseguir um estágio, ele vai chamar a atenção, entendeu? Ou algum trabalho, alguma coisa, que as portas dele vão se abrir bastante. Principalmente ele estando na pública. Porque ele é o começo que pode ser difícil, tá? Então não descarte, não descartem, não percam a fé, não percam a esperança. A questão é que realmente, se na privada o último ano que vai ser difícil para sair, porque entrar a gente entra, o problema é sair. Na pública, essa dificuldade vai ser agora no começo, principalmente para realmente, para a entrada. Como a gente sabe que costuma ser também. Mas ele tem um caminho muito luminoso. E muitas mudanças podem acontecer aí também para ele. Tá? Parte financeira. Bom, é isso, tomada de decisão. Agora é o momento da tomada de decisão. Realmente. Não dá para postergar mais. Tem que ser feita essa decisão. E lutar mesmo, vai ter que ter esse afinco, vai ter que ter essa luta, vai ter que ter essa dedicação para
para o estudo, para esse direcionamento. Cuidado com distração. Padrão, né? Tô falando nada que seja diferente daquilo que a gente mesma não viveu ali no nosso passado, né? Quando a gente quis entrar numa universidade, né? Então, tomar cuidado com a questão de distrações. Eu sei que vocês devem estar aí conversando em família, dialogando em família, isso é bom, sim, dialogar em família. Lembrando também que ele tem as próprias angústias, né? Normais de ser humaninho, que está começando a pensar nas próprias decisões, mas ele está levando em consideração ele leva em consideração o que vocês falam, tá? Ele leva em consideração as origens dele, ele leva em consideração a própria espiritualidade dele, ele está ouvindo, ele está se formando mesmo, né? Como pessoa adulta, ele está levando isso tudo em consideração. Sim, ele é ciente das dificuldades financeiras, das dificuldades econômicas, ele tem essa ciência, isso também traz angústia a ele. Mas ele é uma pessoa equilibrada. Ele é uma pessoa equilibrada. Tá? Entre a força que vocês vão dar a ele e a intuição, os valores, a espiritualidade que vocês dão a ele, que vocês já deram a ele vai conseguir se assentar e conseguir buscar o caminho dele, sim. E ele consegue, tá? A questão ele consegue. Deixa eu ver. Então, Dani, eu imaginei, mas ele consegue. Tá, o caminho dele tá aberto. Eu imaginei, deu pra. Eu imaginei. Talvez daí. Mas ele consegue. Oxi. Deixa eu ver se tem alguma outra. E consegue. Tá aberto. Em uma, a dificuldade é a finalização. No outro, a dificuldade é o começo. É o que eu posso falar. E assim, eu vou ficar só me repetindo aqui. É muito engraçado. Na privada, ele consegue, sim, entrar e fazer, e parece que vai se manter. Chega o final, complica. Complica do tipo, talvez não conseguir terminar. Tá? Por isso que eu falo, faça reserva de emergência. Faça reserva de emergência, se prepare, se prepare, se prepare. E também tem outras dificuldades que eu acho que não sei se é da faculdade, da instituição, em relação a esse curso ao MEC, alguma outra dificuldade externa quando é privada, tá? Alguma dificuldade realmente, o último ano pode ser bem difícil mesmo. Por isso que se preparar antes, você consegue se equilibrar, vocês em grupo, né, conseguem. O começo, a pública, dificuldade no começo, realmente, mas é possível. É possível. E com grande crescimento dele. Grande crescimento. Um caminho assim gigante se abrindo para ele. Interessante. Vou voltar para o chat. Entendeu? Certo? Deixa eu voltar aqui. Espero que tenha ajudado para vocês se organizarem e pensarem aí nas possibilidades. Interessante.
Quando você falou aqui dessa questão do exterior, eu pensei, parecia mesmo uma coisa meio assim, e se ele for pro exterior? Eu pensei, ué, mas ele pode tentar aqui, sei lá. Interessante. Cadê, meu Deus? Não mudei minha página ainda. Aqui, voltei. Olha eu aqui. Cadê? Ah, entendi. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, gente. Obrigada, viu, Dani? Obrigada por ter enviado as perguntas. E aí, você também que estava aí me assistindo, quiser mandar a sua pergunta, pode mandar aqui. Deixa eu atualizar minha página. Isso, ó. Aqui é R$ 10 a pergunta, eu respondo agora ao vivo. Nesse número de WhatsApp também é o meu Pix. Então, eu peço sempre que mande o comprovante do Pix com a sua pergunta, para facilitar aqui a minha organização. E eu respondo agora. Se quiser também, eu posso responder fora da live. Aí é R$ 18. E você só precisa me avisar, olha, Lê, eu quero que responda fora da live. Tudo bem, mas aí é R$ 18 do mesmo jeito, tá? E eu mando o áudio com a resposta, eu mando foto aqui da mesa para você ver a sua cartada. Se tiver alguma pergunta, algum banho de ervas, a espiritualidade passou a indicação de alguma vela para acender, uma pedra para usar. Então peraí. Ó, eu vou fazer o seguinte, assim que acabar a live, eu vou te desenhar também aqui uma mandala para você acender para essa prosperidade, tá bom? E para os direcionamentos, para conseguir ter o direcionamento, conseguir ter essa prosperidade. Então, eu vou desenhar para você, eu vou te mandar para você. Aliás, seria melhor se ele mesmo acendesse a vela, tá? Na verdade, é ele que tem que acender para essa prosperidade. Mas, se você quiser também acender, já que você vai ser a provedora, você vai ser a internet dele, a provedora. Então, você também pode, você é mãe, né? E aí você acende no sentido de eh, você e vocês terem essa condição de fazer essa colaboração no âmbito das finanças. Agora, no âmbito do caminho dele, aí é com ele, né? E pode me cobrar se eu esquecer, hein? Pelo amor de Deus, pode me cobrar. E depois eu passo para ela uma mandala, que vai ser bom. Vou até anotar aqui para não esquecer. Muito bem, pessoal que está assistindo, se inscreve no canal para vocês acompanharem as lives, para vocês acompanharem os vídeos. Agora eu vou mandar ver de gravar vídeo, pelo amor de Deus. Ah, que delícia! Ó, não adianta, Dani, ele consegue. Se quiser, ele consegue a pública sim. É difícil, demora. Ai, não saio dessa leitura. Para com isso, Dani Boni. Vai embora. Que isso? Não vou embora, não. Fica aqui comigo. Me acompanha. Mexe aqui no chat. Melhora o meu algoritmo. Deixa umas figurinhas, os emoji. Povo, dá o like, povo. Para você não custa nada. Para mim, ajuda o meu algoritmo. Se inscreve no canal. Que é isso? Dá uma passada aí. Dá uma passadinha, olha aqui para mim, vai embora, sem nem deixar uma inscrição. Que é isso? Se não quiser se inscrever por mim, se inscreva aqui, ó. Aqui, ó, pela gata, que já sumiu atrás de mim.
para eu comprar ração boa para essas gatas, meu Deus do céu. Essas gatas aqui só comem ração premium, meus amores. Eu como que tiver. Elas não, elas só comem ração premium. Suplemento. Convênio médico delas é melhor do que o meu. Graças a Deus. Tem uma fila de gatos aqui agora, meu Deus do céu. Por quê? Quando elas começam assim do meu lado, gente, vai começar a balançar a mesa. Tá bom? Já tô avisando. Muito bem. Então, ó, deixa eu ver, eu tenho que anotar tudo que eu fiz. Eu fiz uma leitura, que eu vou dar um corte, que eu já fiz o corte. Eu vou fazer o corte. E eu vou mandar uma mandala aqui para nossa amiga que mandou perguntas, que eu acho que é uma mandala que ficou bem forte para eu mandar para ela, para acender uma vela. E eu quero saber, enquanto a gente espera novas perguntas, que vocês querem bater papo. Eu sei o que eu quero bater papo, não sei se eu tenho coragem. É. Será? Tem coisa que eu já ando lendo aí sobre o nosso país, que eu tô lendo assim pra mim, gente. Eu ainda não tenho, eu sou nova na internet, então eu não tenho muita coragem ainda de ler certas coisas na internet. Assim, em vídeo, né? Mas algumas dicas aí já foram dadas no tarô da semana e no tarô do mês. E eu vou fazer corte dessa leitura que eu fiz aqui da primeira quinzena de agosto. E eu acho que é interessante. Eu acho que tem coisas interessantes pra gente. E assim, é tão engraçado, porque ao mesmo tempo que parece haver tanta conturbação, que tá todo mundo tão preocupado com as coisas que o Laranjão tá fazendo, com as sem-vergonhices que o povo fica fazendo lá no Congresso, fazendo ceninha. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, quando eu abro o tarô, para o nosso contexto geral, eu só vejo prosperidade. Mostra essas conturbações, mas mostra tanta prosperidade, tantas oportunidades acontecendo, que eu quero que vocês aproveitem essas oportunidades, pelo amor de Deus. Por isso que eu vou começar a fazer. Eu vou começar a fazer live em espanhol. O que vocês acham? Vou começar a fazer umas lives em espanhol, gente. Tem que aproveitar essas oportunidades, essas brechas de contatos. A gente tá com tudo. Tô embaralhando aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Peraí. Eu tinha que. Peraí, que eu vou ler uma. Peraí, você já sabe que eu vou ler. Ai, gente. Tá. Então, vou ler aqui, hein? Ó, gente, enquanto eu leio, vocês ficam conversando aí no chat. Mexe meu algoritmo. Você que está passando só observando, se inscreve no canal. Oi, tudo bem? Obrigada por estar me observando. Obrigada por estar aqui. Deixa a sua inscrição para me ajudar. Enquanto isso, eu vou ler aqui a perguntinha da pessoa. Peraí que eu vou mostrar a mesa. Muito bem. Vamos lá. Perguntinha. Pode mandar sua pergunta também, gente. Aqui, ó. Tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui em cima, tá no comentário fixado. R$ 10 durante a live, é 18 fora da live. Você pode agendar um horário exclusivo comigo também.
sim, mas tá bem debilitada. Tá? Então, em primeiro lugar, sim, tá bem debilitada. Cuidado, corre, vai rápido. Vamos ver mais. Tem que ir rápido mesmo, tá? Porque assim, ela tá mais. Ainda tá forte, mas a exposição, assim, pode enfraquecer, tá bom? Pode enfraquecer bastante. Pode ser bem difícil, tá? Tá piorando. Tá ficando mais fraca, tá? Tô respondendo aqui para uma pessoa, gente. Tá, eu vou fazer aqui uma outra composição para essa pessoa. Aqui, tá? Então, assim, é mais possível. Eu vou escrever para você. É mais possível que seja aqui, tá? Eu vou escrever, peraí. Tem coisa que às vezes eu não falo, tá, gente? Que é coisa muito específica. Às vezes tem algumas questões assim, mais muito tão personalizadas, tão difíceis que eu sei que vocês não sabem o nome, eu não falei o nome de ninguém aqui, nem vou falar, nem estou falando qual é o tema da pergunta, mas eu prefiro preservar o máximo possível, tá? Que tem algumas questões que às vezes são muito mais complexas. Tá bom? Então vamos mentalizar aqui. Que é sim, é bem possível. Tá? Muito possível. Tá bem forte, tá se direcionando para aí. Aliás, está se direcionando para cá. Deixa eu voltar aqui. Está se direcionando para aí, tá bom? Tá a caminho, tá transitando. Tá no padrão de 2, tá? Quero saber lugar. Vamos ver lugar. Epa. Tô anotando aqui para você tudo e aí eu já te falo, tá?
Ah, tá, tá, tá indo atrás. Sim. E vocês não estão entendendo nada do que eu tô fazendo, né, gente? Eu tô fazendo aqui o que eu vou explicar o que eu tô fazendo, porque vocês estão assistindo, quem tá assistindo não tá entendendo nada. Se é que tem alguém assistindo. Ai, eu não mostrei pra vocês a minha mesa. Tô aqui fazendo um monte de coisa, não mostrei a mesa. Aqui, uma mesa super complexa, de um assunto super complexo, que eu tô vendo várias facetas específicas de um assunto super complexo aqui. Por isso que vocês não estão entendendo é nada, que cada um, aqui são vários aspectos que eu estou vendo de uma situação, tá bem delicada, e eu estou aqui mostrando, anotando as vários aspectos dessa situação bem delicada que eu vou passar para a pessoa. E apesar de estar aqui agora, eu não vou falar para vocês para preservar mais ainda. Eu estou fazendo o máximo para preservar. Porque eu não costumo falar o nome, a não ser quando a própria pessoa chega e escreve aqui, né? Aí eu falo mesmo. Se não, tá? Então eu li aqui para alguém. Espero que ajude a pessoa. E aí, vocês que quiserem mandar as perguntinhas de vocês, podem perguntar, tá? Que eu estou aqui para responder pergunta hoje. Eu quero saber do que vocês querem saber, gente. Caramba! Vamos lá. Deixa eu olhar o chat. Esqueci do chat. Ah, o chat tá aqui, tá sossegado. Quem quiser aí mandar a sua pergunta, quem quiser mandar um coraçãozinho no chat, fica à vontade também. E deixa a sua inscrição, que maravilha. Ei, obrigada a vocês que se inscreveram. Muito obrigada, agradeço. Ai, gente, falta 13 pessoas para 500 inscritos. Que legal, gente. Tô feliz. Faz 5 meses que eu comecei esse canal. 5 meses? Acho que faz 5 meses que eu comecei o canal. Deixa eu ver. Faz bem pouquinho tempo. Eu leio tarô já tenho mais de 30 anos, mas eu comecei a trabalhar aqui com o YouTube há pouco tempo. 6 meses, ó. Parece que faz 6 meses que eu comecei a. 6 meses, isso. Meu vídeo mais antigo tem 6 meses, aí eu peguei firme mesmo há 5 meses. Que legal. Aqui, ó, ao vivo. Tô ao vivo. Deixa eu voltar aqui pro chat, ao vivo. E que legal. E aí eu tô tão feliz que a gente tá crescendo que eu tô adorando. Tô achando bem legal. E eu quero até saber, eu já fiz aqui algumas leituras de tarô atemporal, com os temas, principalmente assim, prosperidade e amor. Mas tem algum outro tema que vocês gostariam de saber? Vão me falando aí. Eu vou ficar aqui mais tempo ainda, gente. Quero aqui ficar bastante tempo com vocês. Tô achando divertidíssimo fazer as lives, tô adorando fazer as lives, porque vocês entram. Eu já conversei com gente de Moçambique, já conversei com gente aqui da Suécia, já conversei com gente de Portugal, gente do Paraguai. Ai, adoro! E gente do Brasil inteiro, né? Esse nosso país maravilhoso. E eu adoro porque a gente está falando com gente que é engraçado, né? Se não fosse pela internet, quando que eu ia, sei lá, falar com pessoas de tantos lugares tão diferentes sobre tarô e espiritualidade e tudo mais? Tô achando bem legal.
Já passar recado para vocês. Eu já estava esquecendo, eu tinha que ter passado esse recado no começo da live. Meu Deus do céu. Hoje é quinta-feira, ainda dá tempo. Amanhã, gente, eu faço parte de um grupo de apometria. A apometria é um tratamento espiritualista. Ah, amanhã é apometria e energização. Ai, deixa eu ver, para não falar besteira. E a gente faz trabalhos. A apometria de humanos é presencial sempre, tá? Sempre é presencial. Mas a gente também tem um trabalho, uma atividade caritativa de energização, tratamento energético a animais. Aqui, ai, minha filhinha, minha Lili linda, aparecendo aí. Eu vou compartilhar aqui no meu. Ai, são 2 recados. Ai, meu Deus, é muito recado. Então, assim, gente, amanhã, dia 8 de agosto, à noite, eu e o meu grupo de apometria, a gente faz um tratamento energético à distância para animais. Esse tratamento, ele é feito trabalhando os chakras do animal, principalmente. O campo energético, o campo espiritual, o campo emocional do bichinho. Evidentemente, se você acha que ele tem alguma questão de saúde física, é lá com o veterinário, pelo amor de Deus. Mas esse tratamento ajuda muito a equilibrar a energia do bichinho. E é um trabalho caritativo que a gente faz. Se você quiser, você entra em contato, vou escrever aqui no chat, ó. Ah, eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela o informativo. cristaldeorixá@gmail.com. E aí, se você quiser, você vai mandar um e-mail para o e-mail que eu vou deixar aqui no chat. Tratamento energético. Olha, meu Deus do céu, a gata zoando com os meus fios aqui embaixo. A distância. Mas tem que pedir a ficha. Tem que pedir a ficha de tratamento energético à distância para animais. Para animais. Isso é para animal, gente. Tá bom? Deixei aqui, ó. É cristaldeorixá@gmail.com. Então, com isso, mas tem que mandar assim. Se você for mandar, se você estiver me assistindo, manda até pelo menos de tarde, 1 da tarde, para a pessoa conseguir ver a sua ficha a tempo. E a gente faz esse tratamento à distância 1 vez por mês. Então, se você mandar depois, provavelmente a gente encaixa para o próximo mês, não tem problema. É um tratamento muito bonito, muito legal, que tem ajudado bastante as pessoas, que está sendo muito bom mesmo. Tem ajudado, porque tem os seus bichinhos. Cadê? Vou deixar. Eu vou colocar aqui na tela também para facilitar para eu falar. Isso. O segundo recado é o seguinte que eu quero dar também, enquanto não vem outras perguntas. Eu tenho um grupo, aliás, não é grupo, eu tenho uma lista de transmissão. Eita, acabou. Ai, tá vendo? Eu tô falando aqui e a gata, oh meu Deus do céu, sei lá quanto tempo que tá desse jeito. Pronto, gente. Oh, meu Deus do céu, gata. Sabe o que foi? A minha gata mexeu. E aí eu. Ai, caramba. Mexeu meus fios aqui, ó. Gatinha, gatinha. Então, o que eu tô falando é o seguinte: eu tenho uma lista de transmissão. O que é lista de transmissão? Do WhatsApp, você
recebe por mim mesma, eu mando individualmente os recadinhos de quando tem live, de quando tem vídeo. E é só isso que eu faço, só para divulgar o vídeo. Eu não ofereço outras coisas não, tá, gente? É só para avisar, ó, tô em live, vai ter a live, vai ter o vídeo. É só isso que eu faço, tá? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Você não vê o nome das outras pessoas. Não é para ficar fazendo bom dia com unicórnios brilhantes, de GIF. Não tem negócio de GIF aqui, não. Não tem bom dia aqui, não. É só isso. Ah, vai dar certo que eu tô bolando aqui, hein? Ai, que bonito que vai ficar. Que legal. Vai ficar legal. Na minha opinião, né? Não sei na sua opinião. Na minha opinião, vai ficar uma coisa legal aqui, ó. Aqui. Que legal. Ah, que legal que eu sei fazer, gente. Ai, que legal que eu sei fazer. Ó. Tô tão orgulhosa de mim. Ai, meu Deus do céu. Quando eu falo isso, dá alguma coisa na live depois. Cadê? Vou dar print. E. Dei print? Não dei print. Print screen. Não deu print. Ó. Então, se você quiser receber informações, você vai fazer assim: você vai pegar esse número de WhatsApp, você vai deixar na sua agenda, vai me mandar uma mensagem. Alê, você me coloca na sua lista de transmissão para informação de vídeos do tarô, e aí eu te incluo. Ah, mas eu posso ver, e você pode clicar no sininho e prestar atenção no sininho aqui do YouTube. Isso é legal, sim. Mas vai que você não presta atenção no sininho, vai que acontece alguma coisa, você está distraída. E eu mando no WhatsApp também, se quiser. Se não quiser, não tem nem como tirar de você o seu telefone, né? Ai, que legal. Ah, eu tô dando print aqui. Eu achei tão legal o que eu tô fazendo. Que eu tô começando a saber mexer aqui no YouTube. Ah, eu tô demais. Eu sei mexer no YouTube. Eu sei mexer no YouTube. Epa, como eu não sei. Faz 6 meses que eu tô mexendo nesse YouTube. Uma hora eu tinha que aprender. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, perguntinha. Ó, e você também. Você pode também mandar sua pergunta aqui pra mim nesse número, tá? Eu vou ler aqui o que chegou. Peraí. Muito bem. Vou ler. Tá? Eu vou ler aqui a perguntinha que chegou, tá, gente? Vocês fiquem à vontade aí no chat. Fiquem à vontade para ver o meu trabalho, você que está assistindo. Eu estou deixando esse recadinho aqui para vocês, caso vocês se interessem. Está aí a informação do tratamento que a gente vai fazer amanhã. Deixa eu ver aqui a minha mesa. E minha gatinha. Muito bem. Ó, enquanto eu leio aqui o tarô, eu não leio, não vejo o chat, tá bom, gente? Mas vocês fiquem à vontade aí para observar, saber como é o meu trabalho. Sinta-se à vontade se quiser mandar sua pergunta também neste número. O Pix ou Wise é R$ 10 o valor.
Sim. Ai, eu gosto assim, ó. Quando já vem, já me responde logo. É sim. Já gostei. Já tô feliz que é sim, hein? Que legal, sim. Vai dar certo. E vocês têm muita coisa em comum, hein? Muita coisa em comum. Essa parceria aí tem tudo para dar certo. Que legal, uma ótima parceria. É, parceria aí muito boa. É, vai ter sempre, sabe o quê? Vocês conseguem enfrentar dificuldades juntos, sabia? Essa é a parceria de vocês. É a parceria, assim, que vocês conseguem ter a mesma visão, conseguem ter os mesmos objetivos, cada um de uma maneira, inclusive dentro da questão principal desse negócio aí, você. É negócio mesmo, tá, gente? É negócio mesmo. É que aqui no Brasil é uma força de expressão também. É, mas não, aqui você é como se você tivesse um pouco mais de compreensão, sabe? São forças complementares. Vocês têm forças complementares. Ele tem um dinamismo, você tem uma compreensão estratégica. É isso. É bem interessante. Tem o dinamismo, tem a força, tem ali sagacidade, vocês têm conhecimento do assunto, mas você ainda consegue ter uma visão até mais estratégica. É como se ele viesse dar a energia e você a elaboração para se concretizar o objetivo. E vocês têm força até de enfrentar dificuldades juntos. Porque dificuldades acontecem. Ué, é assim, a vida é assim, pronto. Dificuldade, meu amor, dificuldade. Se quiser saber mais, aí tem que agendar comigo. Mas assim, vocês têm essa garra, que é muito bom. Então, sim, é possível, sim. Sim, vocês têm muita coisa em comum. E pode sair grandes coisas daí, hein? Gostei. Grandes coisas ainda podem sair disso. Que coisa boa, gente. Hum. Você só vai prestar atenção no seguinte, ó. Tem um recadinho aqui só para você prestar atenção, tá bom? Vamos ver o que é que você tem que prestar atenção para que dê mais certo ainda. É que não vai ter dinheiro, né? Dinheiro que vai ser difícil. Começo é assim, gente. Começo é assim. Começo dinheiro que é aperto ali no dinheiro, né? Ai, meu Deus do céu, calma lá. Sim, tá? Mas isso assim, é no começo. Então, você também está construindo, você está fazendo o seu próprio caminho, você está fazendo a sua própria construção. Dentro do seu caminho, dentro da sua construção, é que você ainda vai sentir algumas dificuldades no âmbito das finanças, tá? Presta atenção. Aí é que tá me mostrando porque eu não sei. Porque tá me mostrando isso, tá me mostrando, eu tenho que te falar. Tem coisa, muitas vezes eu leio coisas que eu não sei. Quem vai saber é a pessoa que tá, a minha consulente que vai saber. Não, eu não faço ideia do porquê que eu tô lendo isso. Mas é muito superável. É uma fase muito superável, tá? Então, mesmo que você ainda esteja num processo de conquistar um espaço. Ah, peraí. É que é isso. Você que ainda precisa conquistar um espaço. Você que ainda está um pouco entrando nessa sociedade, nessa parceria, você ainda tem que correr mais atrás da sua parte. Você ainda não está com. A sua parte ainda não está tudo pronta, né? E corre atrás, se joga, para você ficar no mesmo patamar, entendeu? Para você entrar nessa no mesmo patamar. Mas é possível, tá?
É possível sim, você chegar no mesmo patamar de aporte financeiro, aporte de capacidades, porque cada pessoa aí, ó, você mais a outra pessoa vão entrar com características, as suas próprias qualidades, para então fazer os enfrentamentos, essa parceria que vocês precisam fazer. E vai ter enfrentamento, tá? Não pensa que vai ser fácil, porque não vai ser fácil, vai ter enfrentamento. Vocês vão ter que superar dificuldades aí. Mas é para isso que se faz uma parceria, né? Para isso que se faz sociedade, para você ter uma força ali, alguém do seu lado para enfrentar as dificuldades, em vez de enfrentar sozinha, né? Porque sozinha você precisa se mexer, então, você fazer parceria, né? Ah, vai dar certo, tá? Mas vai dar certo. Que bom. Fico feliz. Prosperidade é a caminho. Dificuldades acontecem na vida, paciência, mas vocês têm muita capacidade, muita possibilidade de fazer essa realização, de fazer essa prosperidade. Vocês estão chegando, os dois, no momento de fechamento de ciclo para os dois, na sua individualidade, e aí é o que justifica então os dois começarem juntos um novo ciclo. Então já está, vocês estão ficando, sabe o que, ó, madurinhos, parceria boa, gostei disso, maturidade, parceria. Gente, que felicidade. Fez sentido para você? Deixa eu olhar aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Estou feliz. Coloca aí flores amarelas pela casa, pelo escritório, prosperidade. Que é sempre bom a gente ter. Eu também, eu vou colocar mais amarelo aqui. Estou bastante no vermelho, vou colocar uns amarelos a mais aqui. Eu fico preocupada com, vou colocar amarelo na minha frente aqui, não atrás de mim, porque assim, não sei o que eu faço. Porque eu acho que eu sou meio amarelada, então acho que se eu ficar colocando muito amarelo aqui, vai ficar um desastre. Eu precisava. Um dia também, quando eu for rica. Ai, que bom, parabéns, parabéns, fico feliz, parabéns. Que legal. Que legal. Bacana, gostei. Parabéns. Quando eu for muito rica, além de eu visitar em todo o inverno, eu vou visitar algum estado do Nordeste ou do Norte do Brasil, porque eu vou fugir desse frio quando eu ficar muito rica. Aí quando eu ficar também muito rica, o que, que eu ia fazer? Até perdi o foco aqui. E colorimetria, essas coisas de colorimetria. Assim, que tem um pessoal que você contrata, né? Que faz aqui a colorimetria, é assim que fala? Que é ver quais as cores ficam bem em você. Agora, eu tenho dúvidas existenciais. A minha dúvida é que eu não sei, gente, nunca fiz. Será que isso vale só para o vídeo ou vale para o cotidiano? Ou vale para os dois? Porque uma coisa é a imagem que a câmera capta, outra coisa é a imagem que o cérebro, nossa mente capta. Porque não é a mesma coisa, né? Claro que não é. Você sabe disso que aqui a câmera é uma lente. Aqui o cérebro, além de ter duas lentes, que é uma de cada olho, ainda tem a composição que o cérebro faz e a interpretação que a mente faz. E quem controla a mente? Essa é a dúvida. Então, será que vale? Não sei, queria saber mesmo. Estou deixando aqui para vocês, na tela, olha só, que é para aproveitar, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, tô deixando aqui na tela, porque amanhã é um trabalho caritativo que a gente faz, que é esse trabalho aqui, ó, tá? É um trabalho de tratamento energético à distância para animais. Tem que mandar e-mail pedindo a ficha para este e-mail aqui. É um trabalho que a gente faz uma vez por mês. Então, desse mês vai ser amanhã à noite. Por isso que se você, de preferencialmente, mande a sua ficha até as 13 horas do dia 8 de agosto, senão depois não é garantido que a pessoa vai conseguir acessar a sua ficha. E se não, se quiser mandar depois também, só que aí vai ficar para o próximo mês o tratamento, porque depende aqui, tá bom? Do horário que você estiver acessando, vai que você está acessando esse vídeo de curiosidade. Eita, pleura.
Deveria ter colocado isso desde o começo da live, esqueci. Ah, mas tá tão bonitinho, né? Eu gostei desse meu. Vou deixar mais aqui pro alto, assim, ó. Pronto. Assim, olha quanta informação nessa tela. Eu gosto assim, eu gosto de bastante informação na tela, gente. Vocês não sei, vocês acham confuso? Eu gosto que fica confuso. Bastante coisa acontecendo, eu gosto, bastante coisa acontecendo. E aí vocês leem aí, vejam se vocês se interessam. A minha gata, as minhas gatas estão brigando aqui. Lili, Lili, linda! Ai, gente, é assim, minha vida é assim, ó. É vida de mãe de gato, mãe de pet. Ai, meu Deus, peraí, peraí. Ai, meu Deus do céu. Olha quanta informação. Cadê? Calma. Ai, meu Deus do céu, é muita informação. Calma que eu vou abrir aqui a... Cadê? Peraí. Peraí, que eu vou dar... Ai, estampar a comida da minha gata. Pronto, filha. Pode comer, amor. Minha filha tá com fome, mãe. E você para de pentelhar sua irmã. Não pentelha sua irmã. É isso, gente. Eu voltei. Viu? Rapidinho, hein? Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Ah, né? Live é assim, né? A gente fica interagindo desse jeito com os bichos, interage com vocês, responde as perguntinhas. Isso que é live, né? No começo eu ficava tão nervosa de fazer live, gente. Ah, quando eu ficava mais nervosa foi lá durante a pandinha, porque eu trabalhava em uma instituição que eu tinha que fazer lives para eles. E eu não sabia nem ligar a câmera. Agora tá ótimo. Oi, Manuela, boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui. Manuela, aqui são leituras pagas, tá bom? R$ 10. É aqui nesse número de Pix. Eu peço sempre que, e também é o meu WhatsApp. Eu peço sempre que, se for fazer a pergunta, já encaminhe o seu comprovante de pagamento para esse mesmo número. Se você estiver em algum país que você não tem acesso ao Pix, pode ser pelo Wise também, tá? Plataforma de transferência de valores internacional. E eu tô deixando aqui, ó, também, só para vocês saberem. Aqui. Isso aqui, ó, esse recadinho que eu deixei, é porque amanhã eu vou fazer esse tratamento, é o meu grupo, né? Que a gente atua com a apometria, mas amanhã é tratamento espiritualista, energético para animais, caritativo esse tratamento, tá bom? Então, se quiser mandar quiser tratamento energético para algum bichinho aí seu, manda e-mail aqui para esse e-mail, esse endereço, pedindo a ficha de tratamento. Então, eu vou deixar aqui direto na tela para ajudar vocês. Eu já deveria ter feito isso no começo da live, mas aqui a pergunta é R$ 10. Se quiser que eu leia. Oi, Isabel, tudo bem? Meus bichinhos estão tudo aqui aprontando, estão todas acordadas. Se você quiser, Manuela, também mandar para depois da live, aí é R$ 18. Eu leio também, eu respondo com áudio, tiro foto aqui da cartada toda, mando junto e mando sempre ali alguma recomendação que é intuída pela espiritualidade, um banho de ervas, alguma vela a acender, algum exercício, alguma pedra a usar no cotidiano, enfim, por aí vai. Fica à vontade também para só assistir. Conhecer meu trabalho, fica à vontade aqui no canal. Se quiser se inscrever, eu agradeço. A gente tem leituras atemporais de tarô, tem a leitura do mês para os signos, tem a leitura da semana. Sempre eu vou deixando aqui bastante material para ajudar vocês também aí a se inspirarem na semana de vocês. Ah, obrigada, Isabel. Olha, aqui tá uma beleza, viu? Aqui tá a pequenina, veio aqui já comer a comida dela. A Clara está encarando. A Lili tá lá na outra ponta, querendo chamar as duas para brincar e tá uma maluquice. E o tempo todo é uma delas aqui. Hoje a Lili apareceu bastante, ou é o tempo todo uma delas aqui correndo atrás de mim, aprontando. A Clarinha quase que me derruba a minha live aqui já.
Uma beleza. Hoje tá uma beleza. Ah, e de onde você fala, Manuela? Que cidade? Se quiser falar também, que eu sou curiosa. Eu gosto de saber, porque aqui a gente já está falando. Eu estou adorando que a cada cidade, a cada live, eu vejo uma cidade diferente, tem uma realidade diferente. Estou adorando isso. Eu já li aqui para algumas pessoas hoje. Se quiser voltar e ver o meu trabalho, fica à vontade também. Deixa eu ver aqui em São Paulo. Ó, psiu, 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 psiu. Ó, quem tem gato sabe o que, que eu estou vivendo. Quando as gatas estão dormindo, tá tudo lindo. Agora, quando estão acordadas, é assim, ó. Tocando terror aqui, na minha vida. Oi, amor. Ps, 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 ps. Vem cá, filha. Vem cá, todo mundo ver você. Não, não quer. Paciência, tá? São Paulo, 23 graus. 17 horas e 1 minuto. Eu vou ficar com vocês até às 18, firme e forte, gente. Então aproveita. Hoje eu tô dando de lambuja para vocês bastante tempo. Eu ia fazer à noite, mas não vou. Será que eu faço até às 18? Eu queria ficar até às 18, mas tá me dando uma canseira de ficar até às 18 horas. Eu lembrei que eu tinha que gravar vídeo. Que dia é hoje? Dia é quinta-feira já. Não. E aí, o que que eu falo? O que que eu faço, gente? Se inscreve no canal, me ajuda. 34 graus, meu Deus do céu. Tá quente. Acredito que está quente. Eu acredito plenamente que está muito quente, 34 graus. Gente do céu! Cadê inverno? Aí não faz inverno, não? Aqui deu esquentada. Agora tá 23. Antes estava 24, agora deu 23. O que eu acho que para um padrão de inverno é muito, né? Eu prefiro calor. Se for para sofrer, entre sofrer no calor e sofrer no frio, eu prefiro sofrer no calor. Mas eu tenho a consciência que o correto seria, aqui na nossa região de São Paulo, estamos em agosto. Agosto costumava ser, há 40 anos atrás, o mês mais frio, horroroso, de tão frio que era. Agora, paciência, né? Com esse desastre ecológico todo que acontece. Ah, mas no interior é diferente, né? Passar um calor de 34 graus numa cidade cheia de cimento é diferente de passar esse calor de 34 graus numa cidade cheia de verde, né? Ou ali perto do mar. É diferente. Porque aí o verde ajuda é exatamente isso que eu tô falando. Aqui em São Paulo a gente não tem mais verde. Tem praça, tem parque, tem praça, mas não é o suficiente para a quantidade de cimento e poluição que a gente tem aqui, né? Então a gente precisa de mais verde, gente. A gente precisa lutar por cada árvore. Precisamos lutar por cada árvore. Inclusive, engraçado, eu vi agora, eu aproveitei mais cedo aqui na live para fazer uma leitura sobre porque eu vou fazer o corte sobre a primeira quinzena de agosto. Aí no final da leiturinha apareceu alguma coisa sobre a Mãe Natureza que me chamou a atenção, que eu acho que eu vou ver. Vou aproveitar que enquanto não vem outras perguntas, acho que eu vou bolar mais um corte aqui, hein? Capital é mais quente mesmo, nordestina. Deus abençoe, salvou nosso país, o Nordeste. Vive salvando. Meu Deus do céu, graças a Deus. Se eu já saí do país para a Europa, sim. Eu já viajei à Europa, faz bastante tempo atrás. Foi há 15 anos atrás só.
Eu venho da classe trabalhadora, não é que eu tenho condições de viajar todo ano para o exterior, mas para a Europa, com organização a gente consegue, tá? Foi assim que eu consegui. Eu fui para a França e fui para a Espanha. Aqui da América, eu já fui para Estados Unidos, tudo assim, foi há 15 anos atrás. Eu fui para os Estados Unidos, conheci apenas Nova York. Não conheci outras cidades, não. Foi só uma vez também. E aqui para Sul-América, Sudamérica, aí eu já fui para o Paraguai, Argentina e Uruguai. Para a Argentina e para o Paraguai já fui mais vezes, não sei quantas vezes já fui, porque tá do lado, né? Aqui da região de São Paulo, então já fica mais fácil. E o Uruguai só fui uma vez. Eu gostei do Uruguai. Chique, né? Chique é conhecer Belém do Pará, meu amor. Que eu vou conhecer ainda. Aí que eu vou ser mais chique ainda. Imagina, eu ainda não conheci Lençóis Maranhenses. Como é que é? Maragogi. Chique é conhecer Maragogi, meu amor. Mais chique ainda que tudo isso junto. Se Deus quiser, Deus há de me dar essa graça quando eu ficar bem rica. que um dia eu hei de conhecer também Fernando de Noronha. Isso que é chique, meu amor. Deus abençoe. A mãe natureza é sempre bela em todos os lugares do planeta. Todo lugar do planeta tem as suas belezas. Eu gosto do Michael Moore, aquele documentarista estadunidense, que em um dos documentários dele, ele fala que todos os países têm rosas, têm flores e espinhos. Todos os países têm. Ou seja, todos os países têm coisas positivas e negativas. Aí depende naquilo que a gente quer focar, né? Vou para Alagoas, vou para Maranhão. Um dia eu vou fazer cada estado desse país. É um sonho, com certeza que eu vou. Só que aí eu vou numa época mais. Mas, gente, que época que eu vou? Se agora no inverno o lugar tá fazendo 37 graus, como é que eu vou para ficar viva? Para voltar viva? Graças a Deus a gente tem o SUS, né? Deus abençoe o SUS. Pelo amor de Deus, gente. Ai, caramba. Ah, barato. Deus abençoe o SUS. Porque se eu passar mal de calor por aí, pelo menos eu sei que eu vou ser atendida, né? Ai, que legal. Então, onde eu tava? Ah. Não sei por quê. Eu vou fazer, né? Mas aí, se eu fizer um corte de mãe natureza, o pessoal nem vai assistir. Meu canal é novinho, então quando eu fico feliz quando tem 50 visualizações. Se eu fizer só sobre a mãe natureza, eu acho que vai dar 5 visualizações. O pessoal quer saber sempre assim, amor. É só amor. Se eu falar assim, ele vai chifrar você. Pronto, aí eu vou bombar, né? Vou ter 5.000 visualizações. Ai, meu Deus do céu. Será que eu faço? Não, não faço não, gente. Calma lá. Calma. Ah, sim, cirurgias pelo SUS, sim, graças a Deus, Deus abençoe o SUS. E todo mundo, 100% das pessoas que estão no Brasil usam o SUS. 100%. Até aquelas 50 pessoas que são as 50 pessoas mais bilionárias do Brasil, são 50 pessoas. Os super ricos são só 50. Até eles usam. Porque o SUS cuida da vigilância sanitária, cuida ali se você um produto, a Anvisa, né? Isso, a Anvisa está ligada ao sistema SUS, ou seja, vem um produto aqui que a gente vai consumir lá no mercado. Fui no mercado, comprou um produto da prateleira, colocou na sua mesa aquele produto. Teve uma fiscalização, teve ali algum âmbito, por isso que se chama sistema de saúde, não se chama só tratamento de saúde, se chama sistema. Sistema é algo complexo com várias vertentes. Então, todo mundo usa o SUS, graças a Deus. Boa tarde, Rogério. Gostei, ser de luz. Obrigada. A minha luz, às vezes, é aquela luz neon, né? Que pisca. Mas a gente tá aqui, firme e forte. Quase firme, quase forte. Tudo bem, Rogério? Bem-vindo. Obrigada por vir aqui. Não precisa apagar não, mensagem, eu já li.
Já li! Deus abençoe. Olha, Rogério, bem-vindo. Não sei se você já viu alguma vez aqui a live, se é a primeira vez. Eu estou fazendo hoje leituras de perguntas ao vivo, são perguntas pagas. Se você quiser só ficar aí também curtindo, batendo papo, fica à vontade. Se quiser mandar a sua pergunta, é aqui nesse número, que também é o meu Pix. Aí eu peço sempre que envie o comprovante do Pix, que é R$ 10. Se você estiver em outro país, alguma região que você não tem acesso ao Pix, aí eu tenho aqui deixa eu ver se consigo. A Wise, que é a plataforma que eu uso de transferência de valores, não é propaganda, é mesmo o serviço aqui, ó. Aí é R$ 10. Tudo é R$ 10. Fora da live é 18. E aqui, olha, cadê? Aqui. E. Ai, que confusa. Aqui, achei. Aqui é um tratamento energético que eu vou fazer amanhã junto com o meu grupo de. Não é apometria, mas é o meu grupo de apometria. E é um tratamento energético espiritualista para animais. Esse aqui sim é um trabalho caritativo que a gente faz uma vez ao mês. Se enviar o e-mail até a 1 da tarde ainda dá tempo. Depois não posso garantir. Tem que enviar, se tiver interesse. Puxa, tem um bichinho, eu gostaria de fazer tratamento para ele, energético. Então, pede a ficha aqui nesse e-mail, cristaldeorixá@gmail.com. E aí a gente vai ser encaminhada para você a ficha, você preenche bonitinho e retorna na mesma hora, pelo amor de Deus. Retorna a ficha, não é só, quero fazer. Tem uma ficha. Então você tem que preencher a ficha e mandar a ficha preenchida. E aqui são os recados que eu podia dar. Desculpa, ô Rogério, perdão que eu não vi. É porque eu não sei por quê. Desculpa, Rogério, que eu não tinha lido. Perdão. É que eu fico lendo várias coisas aqui, eu tô vendo várias coisas aqui. Eu fico vendo aqui o chat também, que às vezes as pessoas mandam as suas perguntas, eu vou prestando atenção aqui no WhatsApp, tá? A sugestão da Isabel aqui, ó. Faz um corte com 3 montinhos o tema. O que vem para os próximos dias, aí faz 3 montinhos. Gostei. Fica bonito também. Aí dá um corte, né? Gostei. Bom. Vou fazer esse corte. Porque tem bastante brincadeira assim, né? Acho legal também fazer. Mas pode ficar aí no chat, Rogério. Pode ficar aí vendo aqui o nosso trabalho. Agradeço que venha. Pode deixar sua inscrição. Já li algumas perguntas aqui hoje. Essa aí, se eu fizer 3 para os próximos 7 dias, aí acho que vai ocupar muito tempo só. Porque aí eu tenho que ler para os 3 montinhos, entendeu? E aí eu acho que ocupa muito tempo aqui da live. Mas eu posso filmar e vou fazer um vídeo disso, dessa sugestão boa. E aí fica até coringa, né? Para qualquer momento que a pessoa chegar, fica coringa. Gostei da sugestão. Quando eu começo a olhar para o lado, quem é? Isabel, quando eu começo a olhar assim para o lado, o que que é? O que que significa? O que está acontecendo na minha vida? Vamos ver se alguém adivinha. Ó. Cadê? E quando eu começo a fazer assim, ó. É isso aqui, ó, na minha vida. Já adivinhou, né? Aqui, ó, o que que tá acontecendo, né? Vou até anotar a sugestão, ó, gostei. O que vem para os próximos 7 dias. Gostei da sugestão, vou fazer. Só não faço agora porque eu acho que essa versão vai ser um pouquinho mais longa, né? Para live. Gostei. É a clarinha aqui. Ai, meu Deus. E o problema é quando eu mexo o cursor. E sabe quando fica mexendo o cursor, a setinha na tela? Eu estou com a tela da televisão aqui na frente. Aí a gata fica assim olhando. E a patinha da gata junto.
Ai, que medo. Eu vou aproveitar o seguinte, ó. Eu vou ler, fazer aqui um corte para as pessoas que eu fiquei curiosa, primeira quinzena de agosto, por que que a Mãe Natureza, o que que a Mãe Natureza vai cobrar de nós? Tem uma cobrança aí da Mãe Natureza. Aí eu fiquei curiosa, fiquei com isso na cabeça. Vou colocar assim essa pedrinha, o Isabel, fica legal. Fica divertido, fica bom, fica divertido de ver, né? Que também é importante isso, e ao mesmo tempo pode ajudar a pessoa a qualquer momento que a pessoa chegar naquela leitura, alguma coisa vai fazer sentido para ela. Isso eu gosto também, porque sempre ajuda quem chega no vídeo a qualquer momento. Estou gostando de fazer isso. Vou fazer sim, Isabel. Obrigada, viu? Gostei da sugestão. Eu vou aproveitar enquanto não vem outra pergunta. E eu vou ler aqui o que é que a Mãe Natureza vai cobrar a gente durante essa primeira quinzena de agosto, que eu fiquei preocupada. O que será? E eu vou mentalizar para ajudar qualquer pessoa. Tá tão engraçada a cena, gente, vocês não estão vendo, porque a tela tá bem aqui na minha frente. E aí, conforme eu mexo, a minha gatinha que tá aqui na mesa, ela fica assim, ó, olhando tudo que tá acontecendo, ó. Até a hora dela dar uma patada nessa tela. Meu Deus, que medo. E já que amanhã eu vou fazer esse tratamento, participar desse tratamento energético à distância para animais, que é que a Mãe Natureza já está avisando, né? Olha lá, só que aí eu vou tirar essa tela. Pronto. O que a Mãe Natureza tem a nos falar para essa primeira quinzena de agosto? Eu vi uma cobrança antes. Nossa! Caramba! Eu vi uma cobrança um pouco mais cedo da Mãe Natureza. Realmente, a Mãe Natureza vai exigir nos próximos dias. Estou pensando aqui, eu queria pensar bem no começo aqui, primeira quinzena de agosto, mas isso vai se abrir um pouco mais, tá? Vai se abrir aqui uma leitura para agosto inteiro. Sim, Mãe Natureza vai fazer as suas cobranças. Ela quer sim de volta o que é dela. Se preparem, vocês aí, ó. Se preparem, que Mãe Natureza quer de volta o que é dela, quer restabelecer o seu equilíbrio, quer restabelecer as suas forças, e nós é que vamos ser chamados a julgamento pela Mãe Natureza. Nós, seres humaninhos. Mãe Natureza quer de volta o que é dela. Então, isso vai trazer consequências, principalmente agora. Eu estou mentalizando agosto. Quais consequências? Consequências para. Bom, com certeza, quem está alinhado com a Mãe Natureza vai ficar feliz, porque já está se preparando para isso. Mas tem gente que ainda não entendeu. Vamos ver. Isso a gente já sabe. Isso eu já sei. Olha, vou falar assim. O que é a energia das forças da natureza, regidas pelos tronos divinos, regida pela espiritualidade que toma conta da Mãe Natureza, que toma conta das forças, dos pontos de forças naturais, dos elementais, para eles vai estar tudo bem, né? Porque eles vão tomar de volta muita coisa que foi tirada da Mãe Natureza esse mês. Então, são dois aspectos aqui que devemos prestar atenção.
Mas isso vai marcar também um fechamento, de novo, faz parte dos fechamentos de ciclo que eu falei em agosto. Faz parte desses fechamentos de ciclo que eu já havia lido ali para agosto, que vai acontecer. E para o ponto de vista do ser humano, porque para o ponto de vista da mãe natureza, dos elementais da natureza, a coisa vai acontecer. Vai ter o reequilíbrio mesmo, um despertar de consciência. Que interessante! Vai acontecer aí um despertar mesmo de consciência, um novo despertar, porque a gente já viveu isso no século passado. Então, houve um momento em que a humanidade, as pessoas se preocuparam com a questão da mãe natureza. Mas agora, por causa da lei divina, muito interessante isso, vai ter um novo despertar de consciência, uma nova compreensão de que agora não adianta eu achar que eu estou acima da natureza, mas que eu estou em convívio com ela. Que bonito! Agosto, gente, que especial! Ah, vai ter o COP30! É por isso! Gente, é mesmo! Vai ter o COP30! Nossa! Mas, entendi. Entendi. Um novo despertar de consciências. Resoluções novas. Mãe Natureza vai exigir de volta o que é dela. Já está exigindo, né, gente? Cada vez que um rio inunda uma região que antes era do rio e agora é de uma loja de mau gosto, que fica colocando estátua gringa na frente, aí é difícil, né? Pronto, falei. Cada vez que a mãe natureza, o rio enche numa região que antes era rio e que agora é um condomínio gigante, enorme, aí é uma cobrança mesmo. Né? Mas essas cobranças estão vindo num momento muito propício, onde muitas pessoas que não estão prestando atenção vão despertar mesmo. Que bonito! Estou feliz com esse novo despertar da consciência para a mãe natureza. Agosto vai marcar muitas mudanças nesse sentido. Vamos ver muitas mudanças de compreensão sobre o meio ambiente. Que lindo, gente. Eu não esperava. Não esperava mesmo, porque a gente sempre vê tantas notícias ruins acontecendo. Ah, gente, mãe natureza, obrigada. Que lindo. Mas é momento de decisão mesmo, hein? Momento de decisão. Acho que esse vai ser, será que é por causa do COP30? Novas resoluções vão acontecer, hein? Vai sair coisa nova desse encontro aí mesmo. Muitas coisas novas vão sair e a espiritualidade colada em cima. Agora não vai ter jeito. A gente ou muda mesmo, querendo ou não, vai ter mudança de compreensão em relação à mãe natureza, porque ela está cobrando? Sim. Mas finalmente muitas outras pessoas vão despertar para essa compreensão, para devolver à mãe natureza aquilo que é dela. E decisões importantes serão tomadas mesmo. Não vai ser balela, não, esse evento, hein? Não vai ser brincadeira. Vai ter decisão importante. Ah, eu não anotei. Que lindo! Tô feliz, gente. Eu não esperava isso. Não mesmo. Eu tava até preocupada. Eu falei, ué, o que é que a mãe natureza tá dizendo? Gente, que notícia boa! Onde eu tava? Minha caneta. Que lindo. Olha, eu não esperava. Deixa eu olhar aqui o chat. Que legal. Vou fazer esse corte, hein? Vou fazer esse corte porque eu achei tão positivo
Mas o povo nos vídeos só quer saber assim, de ler só sobre amor, né? Então, em vez de, eu vou ter 3 visualizações, mas tudo bem, eu vou fazer, porque é tão bonito que espero que ajude as 3 pessoas que vão assistir, que inspire. Ah, uma mensagem bonita, gostei, gente. Não é só de mensagens desastrosas que nós vivemos, né? Ah, não, tem coisa boa também para vir aí em agosto para nós. Que é que vai sair desse COP30, hein? Caramba, fiquei curiosa. Fiquei bem curiosa. Ó, você que está me assistindo aí, ó, deixa seu like, se inscreva. Eu agradeço que você esteja me assistindo. Se você quiser entrar em contato também para que eu leia o tarô fora da live, fica à vontade, também pode, tá? Eu leio fora da live. Agora, durante a live, a pergunta é R$ 10. Tá aqui na descrição do vídeo. E esse Pix que eu anotei aqui é o meu número de WhatsApp também. O que eu sempre peço, manda para mim um comprovante ou do Pix ou da transferência pela Wise com a sua pergunta, porque aí eu já sei, eu já consigo me organizar. Se você quer que eu leia fora da live, é R$ 18. Ah, porque tem, às vezes, as pessoas também fazem isso, né? Às vezes mandam aqui a pergunta para mim, para que eu leia fora da live. Tudo bem, mas é sempre 18 quando é assim. E eu tiro foto da cartada para você, eu respondo por áudio, tá aqui na descrição do vídeo, as recomendações, tudo certinho. E eu sempre mando aí alguma dica para você junto. E se quiser também agendar um horário inteiro comigo, 1 hora, tá aqui na descrição do vídeo também. A gente marca também. É R$ 150 que eu estou fazendo por enquanto. É um valor que eu já vinha trabalhando com esse valor. Eu vou ficar com esse valor até 31 de outubro. Aí eu sempre aviso, porque vai que alguém olha esse vídeo por acaso, algum dia de tão específico esse vídeo, né? Mas vai que. E deixa sua inscrição. Falta pouco para eu ter 500 inscritos. Gente, tô tão feliz. A gente já é uma comunidade, né? Nós somos uma comunidade. Tô tão feliz que agora a gente cada dia mais tem um pouquinho mais de gente aqui. Tô bem agradecida. Hoje eu já gravei um corte também. Depois eu vou deixar aqui no ar para vocês. Aceito mais sugestões. Quem tiver mais sugestão aí, ó, pode me mandar sugestão. Então, eu já peguei uma sugestão aqui da Isabel. Quem quiser mandar mais sugestão de vídeos para eu gravar, eu aceito. E eu sei que eu já vou amanhã, se Deus, amanhã eu acho que se Deus quiser eu já vou gravar algum vídeo. Eu quero postar alguns vídeos em espanhol, que eu já vou começar a gravar amanhã, e para depois eu começar a fazer live. Eu só estou em dúvida no horário das lives em espanhol. Por quê? Porque sim, porque eu não sei, nunca fiz, então só tenho dúvidas, tenho uma lista de dúvidas. Qual será o melhor horário? Porque eu estou considerando principalmente aqui a América Latina, né? Espanha, o pessoal tá, não sei quantas horas a mais está a Espanha da gente. Deixa eu ver, quantas horas a mais a Espanha? Hora agora em Madrid. Ah, eu conheci Madrid, é tão bonito. 10h30 da noite? Então, espera um pouquinho, calma. Agora são 5h30, 5h32, calma. Não, 5h29. Agora, calma. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 horas a mais. Você viu que eu tive que parar, né? 5, 6. E eu pensando, o que vem depois do 6? Meu 7. 5 horas a mais. Então, se eu fizer uma live em espanhol, é que o meu objetivo mais é assim, a Latinoamérica tem mais países, né? Eu sou latino-americana. Tem que pensar aqui, né? Que horário, né? Não sei. Vou perguntar para as pessoas. Vou testar. Eu vou fazer igual eu fiz aqui. Testar vários horários. E eu fiz alguns horários de quinta-feira à noite.
mas eu decidi mudar. Por isso que hoje eu tô aqui à tarde com vocês. E eu acho que foi legal. Veio gente, o pessoal assistiu. Então, tô gostando desse horário. E assim à noite também fica um pouco menos cansativo para mim. Mas eu decidi que eu vou publicar mais vídeos. E aí sim eu vou pegar os horários bonitinhos para publicar esses vídeos. Para vocês terem também mais material aí para acompanhar. Por isso que eu quero sugestão de vídeos. Quero que vocês deixem a sugestão. Se alguém chegou aqui nesse vídeo nessa hora por algum motivo, deixe a sua sugestão para eu saber. E se alguém está aqui também por algum motivo vendo, já aproveita esse recadinho aqui, ó. Aproveita esse recadinho. Porque é uma vez por mês só que a gente faz esse tratamento caritativo sem cobrança. É caritativo e é sem cobrança esse tratamento aqui, olha. Que é energético para animais. Então, você tem que pedir a ficha nesse e-mail aqui, cristaldeorixá@gmail.com. Segue as regrinhas, as recomendações. Aí você tem que pedir a ficha, preencher a ficha, devolver preenchida. Até amanhã, 1 da tarde, no máximo. Porque aí depois eu não garanto que a pessoa vai conseguir acessar e ler e encaixar todo mundo que tem que encaixar. Tá bom? Se você tiver mandar isso depois, aí não garanto, né? Que eu não estou dizendo que não vai ter, eu só não garanto. Talvez acabe sendo encaixado para o mês que vem. Mas vai que você quer, né, um tratamento para algum bichinho energético, gente. É harmonização de chakra, harmonização energética, emocional. O tratamento físico é com a veterinária, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma colaboração e a gente sabe sim que colabora muito. A gente tem visto muito como isso tem ajudado nos tratamentos veterinários, em geral, porque melhora, né? Ali principalmente o emocional do bichinho, e isso acaba colaborando, facilitando o que os tutores precisam fazer para o seu tratamento, para acompanhar os bichinhos. Inclusive, eu sou vegana pelos bichinhos. E para fazer esse tratamento aqui que eu estou falando, a nossa exigência do nosso grupo é que a pessoa seja vegana. Senão, não. Cada grupo age de um jeito, cada grupo trabalha de um jeito, mas aqui, nesse meu grupo, só trata o bichinho a gente que é vegano. Por uma questão energética e coerência também, né? Coerência, né? Então eu falo que eu vou cuidar da energia de um bichinho e eu vou devorar um bichinho. Deus me livre, guarde, credo. Passou essa fase da minha vida. Oi, Daniele, tudo bem? Como vai? Bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Estou lendo tarô para todo mundo. Deixei esse recadinho aqui que eu vou deixar na tela. Vai que alguém se interessa. Esse aqui é caritativo. Esse tratamento que está aqui na tela é caritativo, tá? É sem custo. Só tem que seguir as regrinhas, as recomendações aqui. E eu estou lendo tarô para todo mundo que quiser. É R$10 no Pix, que é esse mesmo telefone de WhatsApp aqui. Eu peço sempre que me encaminhe a pergunta com o comprovante. Quem estiver aí em alguma região que não tem acesso ao Pix, pode mandar pela Wise, que é a plataforma. Na descrição do vídeo eu tenho até ali o link, se alguém quiser baixar o aplicativo. E a gente está batendo papo. Eu fiz aqui uma leitura, enquanto a gente esperava perguntas, eu fiz uma leitura para a primeira quinzena de agosto, e aí apareceu uma questão sobre a mãe natureza que eu fiquei preocupada. E no final das contas eu li de novo, e é uma coisa lindíssima. Eu vou fazer o corte. Foi lindíssimo que saiu. Incrível. Eu não esperava, não. E quem quiser mandar pergunta para depois da live também pode mandar, tá? Só que aí é R$18. É R$10 só agora durante a live. Vou ler uma perguntinha aqui, tá, gente? Quem quiser ficar aí observando o trabalho, fica à vontade, por favor. Quem quiser me contar aí no chat
a cidade de onde está, qual a temperatura que eu gosto de saber. Eu já descobri que tem lugar no Brasil hoje fazendo 37 graus. Meu Deus. Aqui em São Paulo estava 23. Eu vou ler aqui uma pergunta, tá? Enquanto eu leio a pergunta, eu não vejo o chat, tá, gente? É só para eu não me distrair mesmo. Mas vocês podem continuar a conversar e coloca umas figurinhas para mim. Já que eu falei da mãe natureza hoje, coloca assim flor, árvore, bichinhos. Melhor meu algoritmo aí, inspirados na mãe natureza. Olha meu copo. Vou tirar ele daqui. Vou ler aqui, tá, gente? Por isso que eu não vou ver o chat agora. É possível. É bem possível, viu? Não é difícil, não. É possível. Calma. Porque não é sim logo de cara. Não, não tem culpa. Eu tenho que responder o que tá no tarô, tá, meu amor? Mas assim, é possível. É que a pessoa ainda não tá decidida, né? A pessoa ainda não se decidiu. Mas ela tem condições, por exemplo, condições físicas? Tem condições físicas. Ela tem condições financeiras? Sim, ela tem condições financeiras. Ahn, mas tem alguma coisa que atrapalha ela a tomar a decisão. Tem mesmo. Ela não está decidida, não. Mas é bem possível, sim. Se ela se decidisse, não ter. Entendeu? O único impedimento é ela tomar a decisão. Então, se a pessoa falar assim, não, eu não tenho dinheiro. Não acredite, ela tem. Mas, eu não consigo, porque não sei o que. Tem sim, também tem até saúde para ir, consegue. O saúde o suficiente, entendeu? Não tem um impedimento físico. Claro que cada um tem aqui alguma questãozinha de saúde. É um probleminha aqui, um probleminha, isso todo mundo tem. Mas estou falando impedimento, não. O único impedimento dela é a tomada de decisão, que ainda não tomou a decisão. Mas se não fosse por isso, se não fosse por isso, até que iria rolar. Mas tá tão pertinho de realizar, sabia? Dá uma cutucada. Faz isso. Olha, eu dando recomendação. Ó, a Alexandra. Não, não é. É que assim, tá tão pertinho de ela. Só precisa de um empurrãozinho para tomar a decisão, sabe? Só precisa de um empurrãozinho. Tá difícil, não entendeu? Essa, talvez conversando, mostrando as vantagens, ela consiga vencer essa dificuldade. Porque sim, ela tem a dificuldade de decidir. É um fato. Talvez alguma coisa colabore para isso. Tenta conversar com a pessoa, mostrar as vantagens. Ela precisa se sentir segura, principalmente, tá? Tem muito isso. O que está atrapalhando também, né? Essa questão de se sentir segura. Isso mexe com ela, tá? Essa questão de se sentir bem, de se sentir realmente segura, mexe com ela. Mas ela tá se sentindo sozinha, tá se sentindo cansada, tá querendo dar um basta na situação que está vivendo. Tô falando dos sentimentos, da emoção, tá?
Entre a emoção e o fazer, entre a emoção e a ação tem diferença? Então agora eu tô falando da emoção. Tá se sentindo sozinha, tá querendo dar um basta, tá querendo, mas só não tá com coragem ainda. Tem medo, principalmente a questão de segurança. Que interessante, hein? Que interessante. Olha, tirado essa, tenta dialogar para mostrar as vantagens. Veja o que é que está trazendo essa insegurança, por que, que a pessoa está se sentindo assim, para conversar o máximo possível, mostrar o máximo possível as boas possibilidades do futuro. Fazendo isso, vai abrir caminho. Eu não posso te falar que agora, nesse momento, o caminho está aberto. Não posso falar, porque tem esse empecilho emocional aí. Dialogando, aí eu estou te dando a possibilidade, a solução. Qual que é a solução? Tá? Dialogando, mostrando as vantagens, compreendendo o que é que está trazendo essa insegurança, aí é possível uma abertura de caminho. Mas eu falei possível. Então, dialogue primeiro para ver, porque não existem outros impedimentos. Além dessa insegurança, não existem outros impedimentos. Ah, espero que dê certo, né? E aí, tá vendo? É isso que eu queria. Então conversa, conversa, porque tirando esse empecilho dessa insegurança emocional, aí sim consegue dar certo aí o projeto, o plano, tá? Conversa lá com a pessoa, mostra todas as possibilidades, mostra tudo que é legal, dá essa segurança para a pessoa, descobre o que é que está mexendo e procura junto com a pessoa essa solução para que ela consiga tomar a atitude necessária para que vocês tenham aí essa conquista, beleza? Hum, gostei, gosto assim. Gosto desse jeito. Tô voltando pro chat. Chat. Coloquei um E aí no final. Ai, meu Deus do céu. Ai, quem veio aqui? Ai, quem veio aqui? Quem veio aqui, mamãe? Ah, mas aí ela fica só aqui, ó. Vocês nem vão ver. Aqui, ó. Aqui a cera, né? Aqui, é por causa dela que eu tô aqui fazendo live de 3 horas para comprar ração premium para essa cera aqui, olha. Para ver se eu compro ração premium para essa cera, essas minhas bichinhas, ó. Tá vendo? Vem cá, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não vai olhar nada, ela não quer olhar. Oh, minha bebezinha, oh, minha bebezinha. Ela é uma gata, ela não declara as próprias intenções. É isso, né, minha filha? Cadê? Cadê? Aqui. Que é isso aqui? Hum. Ah, é a minha mesa. Cadê? Ué, por que tá transparente assim? Tá assim. Ah, que bonito. Ó, aqui. Aqui a gatinha. Ela come ração premium, tá, gente? Eu como que tiver. Ela não. Come sachêzinho, tá bom? Só tudo de bom e do melhor pra essa aqui. Eu que lute. Agora eu que lute. Tô pensando que. Ai, que bonitinho. Pronto, voltei. Voltei, deixa a gata aí. Eu que tenho que trabalhar.
Eu estou aqui mais um pouquinho ainda, gente. Aproveita o horário, que são 15 para as 18 horas. Eu pretendo ficar aqui até as 18 horas na live com vocês. Então, quem quiser mandar a sua perguntinha, pode mandar até as 18 horas. Tá aqui na descrição do vídeo, tá no comentário fixado. Já li várias perguntinhas. Ai, meu amigo outro dia falou pra mim assim: ai, as suas cartinhas, tudo eu falo inho, né? As suas cartinhas. É, pois é. Não sei por quê eu faço isso. Ai, meu Deus. E eu gosto de sugestões, então eu já anotei aqui a sugestão da Isabel. Podem dar sugestões para mim de leituras a fazer de tarô. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Ah, já tá aqui uma coisa. Muito bem. Aqui. Deixa eu olhar aqui o chat. Eu falo chat, mas é o WhatsApp. Eu confundo tudo aqui. Ó, e aí eu li já, e tá aqui no canal para vocês ajudar também a vocês. Eu já tenho a leitura dos signos para agosto, está aqui no canal, na playlist Leitura de Tarô ao Vivo, mas eu vou criar uma playlist nova, eu vou dar o nome de Tarô do Mês. Acho que é um bom, acho que é um bom nome, né? Essa hora eu não sou muito criativa, não. Acho que o mais simples é o melhor. Ficar inventando nome difícil, aí depois o povo não acha. Porque eu tenho que aproveitar agora que eu tenho poucos vídeos, né? O canal é novo. Porque imagina o dia que eu tiver um monte de vídeo. 6.000 vídeos. Imagina? Aí já era. Então, ó, playlist. Eu tenho aqui a playlist de tarô da semana. Cadê? Tarô da semana? Leitura de tarô ao vivo. É o nome da minha playlist. E eu tenho também. Dá licença, gata. Isso, a gata tá bem na frente. Eu tenho aqui a playlist Tarô da Semana. Então, está aqui no canal Tarô dessa semana. Eu conto sempre até domingo. Então, ela vai valer ainda até esse domingo. Eu vou criar a playlist Tarô do mês. Porque aí eu vou separar, vou colocar também ali, porque fica leitura de tarô ao vivo, talvez fique difícil de vocês acharem, né? Agora que eu me toquei disso. Então eu vou criar, sim, senhorita, mais uma playlist. Playlist, eu esqueci como é que cria. Depois eu crio, para eu continuar prestando atenção aqui no chat. Quem quiser deixar o seu boa tarde, pode deixar. Quem quiser deixar aqui, ó, para mim um bichinho, uma figura de bichinho, um emoji no chat também. Deixa eu ver se eu deixei de ler alguma pergunta de alguém. Algum comentário. Ah, tinha gente que mandou que estava com uma dúvida importante aqui e não mandou a pergunta. Então, aí tem isso, né? Às vezes a pessoa, eu sei que dependendo do momento de vida de cada um é difícil, mas para alguns tipos de pergunta é por isso que é importante fazer até o pagamento, sim, tá? Porque aí a gente direciona específico. Às vezes a pessoa eu prefiro ser sincera, falar assim, estou cobrando, é um trabalho, do que falar para a pessoa que não. Não se preocupa, aí fica enrolando o outro e nessas a pessoa perde dinheiro. É que estou falando de alguém que mandou uma pergunta aqui que tinha que averiguar mesmo, viu? Aqui no chat. Paciência. Aí eu sei que a pessoa de repente está procurando uma resposta gratuita e tudo, e Deus abençoe que consiga. Que seja muito é, boa para a pessoa, assim. Deus abençoe.
Mas dentro da linha que eu sigo, eu não posso cortar minha prosperidade também, não. Eu tenho que fazer esse trabalho assim. Eu fiz acho que uma ou duas lives só no começo, mas era porque era divulgação, né? Oi, Carolina! Tudo bem? Carolina, bem-vinda! Obrigada por estar aqui. É a primeira vez, Carolina, que você vem. Para quem estiver aí me assistindo também, se quiser me ajudar fazendo a sua inscrição, eu agradeço. Falta tão pouquinho para a gente ser 500 pessoas, para nós sermos 500 pessoas na nossa comunidade, gente. Estou tão feliz. Estou muito feliz. Estou achando super legal. Ainda vai demorar um pouquinho para eu ter super chat, porque além de ter 500 inscritos, precisa ter não sei quantos milhares de horas de visualização, sei lá. Então ainda vai demorar um pouco. Ah, bem-vinda então, Carolina. Aqui no canal eu tenho leituras atemporais, aquela que você se conecta com a cartada e vê o que faz sentido para você. Eu tenho a leitura do tarô do mês para os signos, então tá aqui agosto. A leitura, tá na playlist leitura de tarô ao vivo, mas assim que acabar a live hoje, se Deus quiser, eu vou criar uma nova playlist chamada Tarô do mês. Pronto, olha que fácil. E eu vou E eu tenho cortes, enfim. Aqui a live, durante a live, a leitura é R$ 10. E quem gosta que eu leia depois da live, a uma pergunta específica, é R$ 18. E também quem quer, estou falando tanto para Carolina, que é a primeira vez que vem aqui, quanto para quem estiver me assistindo, para ler especificamente 1 hora juntinho, a gente fica juntinho, fora da live, chamada de vídeo por WhatsApp. Eu agendo também. Tudo a gente agenda, gente. Tudo para ajudar você na sua questão. Eu adoro ler tarô, gente. Tarô do... Ah, já vou fazendo, ó. Cadê? Cadê a letra M? Ai, meu Deus. Miss. Pronto. E de onde você fala, Carolina? Eu sou aqui de São Paulo. Eu vou deixar, já vou montando. Eu sou de São Paulo. Leio tarô há mais de 30 anos, mas eu sempre li presencialmente. Esse ano que eu resolvi fazer aqui o YouTube e a minha carreira mesmo. O tarô era o meu lado B, o lado A, digamos assim, de carreira, foi em outro setor, mas agora eu inverti. Pronto, fiz 50 anos, mudei de vida. Dei a guinada na minha vida. E agora, meu lado B, de bom, de bom sentido, virou o lado A. Que legal, Tulsa! Estados Unidos. Eu acho que eu já ouvi esse nome dessa cidade em alguma série ou algum filme. Que é tanto filme que a gente vê dos Estados Unidos, né? Alguma série ou algum filme. É uma região, sei lá. Ai, será que era algum lugar mais árido? Não lembro. Não lembro. Eu já vi esse nome alguma vez. E é bonita a região? É vegetação? Como é que é a vegetação? Que legal! Dos Estados Unidos, eu só conheci Nova York até hoje. Gostei muito, uma cidade muito legal, muito bacana, muitos museus maravilhosos. Ahn, comida a gente sempre estranha. Gente, não adianta, comida a gente sempre estranha. Por mais que a comida do outro país tenha coisas maravilhosas, eu acabo sentindo falta das nossas frutas, do nosso arroz e feijão. Mas fiquei pouquinho tempo lá, mas eu gostei, achei divertido. Achei. Hoje em dia que deve estar mais complicado para as pessoas, mas quem não tem nunca uma fase complicada? Gente, me diga, que país nunca tem uma fase complicada? Você mora numa região mais urbana. Legal. Ai, que bacana. Gostei de saber. Acho isso tão legal. Então, ó, já tô falando com uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Outro dia eu falei com uma pessoa que mora e a pessoa era moçambicana, Moçambique. Que bacana, do Paraguai. Essa semana eu falei com o Paraguai. Gostei também. Gostei.
Tulsa, ou Tulsa. Como é que é a pronúncia? Tulsa. É que o T deles, não sei, fica bem pronunciado. O primeiro T ainda dá para pronunciar, né? Tulsa. Interessante. Mas o que significa Tulsa? É uma palavra indígena? Não parece uma palavra saxônica. Parece indígena. E eu estou aqui lendo o tarô para vocês. Vocês têm mais alguns minutinhos. Quem quiser mandar a sua perguntinha ou conhecer o meu trabalho, olhe aqui no canal. A leitura de signos para agosto. Veja também, tem o tarô da semana. Eu vou fazer corte daqui de 2 partes também aqui do vídeo que eu fiz. Vou fazer e vou adicionar para vocês na área de cortes. Aceitei já a sugestão da Isabel para eu gravar um vídeo. Pode me deixar sugestão aí, eu adoro sugestão. Meu canal é novo, então é legal pegar uma sugestão de vocês mesmos. Porque vocês que vão me dar aí uma orientação também, né, gente? Ó, final de semana, caminhos de prosperidade. Não, já tem bastante vídeo aqui, hein? Ó, gostei. Já tenho bastante vídeo aqui, gente. Ó, o do mês, eu nem vou colocar a descrição, só vou colocar aqui, ó. Acabei de criar uma playlist, pelo menos o tarô de agosto já fica fácil para vocês acharem, quem quiser achar. Acabei de criar, é só atualizar que vai aparecer para vocês. Uma playlist nova chamada Tarô do Mês. Olha que fácil. Não é para ter dificuldade aqui, não. E a minha gatinha aqui, ó. Ai, eu acho que eu vou conseguir mostrar. Peraí. Vou conseguir mostrar a gatinha. Ai, cadê? Ai, meu Deus do céu. Ei! Essa aqui é a Clara. Ela é a verdadeira taróloga. Tá, gente? Não sou eu, não. Era tudo brincadeirinha. Eu não sou a taróloga de verdade. A taróloga de verdade é essa aqui. Tá vendo? Ai, minha bebê. Tá vendo aqui, ó? Pronto. Pronto, foi pro cantinho dela. De novo, gente, eu tô falando aqui, ó. Estou avisando que amanhã, sexta-feira, dia 8 de agosto, eu e o meu grupo de apometria vamos fazer um tratamento energético. Não vai ser de apometria, vai ser energético para animais. É um trabalho caritativo que a gente faz. Se você tiver interesse de algum bichinho seu que você tenha, que você queira enviar, que ele seja tratado energeticamente por alguma questão de saúde, mas lembrando, a saúde física é com a veterinária. Aqui é uma colaboração energética para isso. Não tem como substituir o tratamento veterinário, gente. Não tem, sinto muito. A realidade é essa. Chegou no físico, a gente tem que cuidar do físico. Mas aqui sim é um tratamento muito legal, porque ele atua no emocional do bichinho, nos chakras. Sim, os bichinhos também têm chakras. E qualquer espécie, tá? A gente já tratou, até de tartaruga a gente já tratou. É muito legal. É muito legal, é muito diferente. É muito diferente, é muito legal. A gente já tratou todo tipo de bichinho, viu? E, inclusive, para isso, nós que tratamos aqui no nosso grupo, nós somos veganas. Tá pensando o quê? E aqui é um trabalho caritativo, tá? Então, não se preocupa com questão de custo, é um trabalho caritativo. Tá aqui cristaldeorixá@gmail.com. Você manda o seu e-mail até amanhã de 13 horas, tá? Tem que estar tudo pronto amanhã até às 13 horas. Depois disso eu não garanto. E quando eu falo assim até amanhã, significa o quê? Antes das 13, você vai mandar o seu e-mail, ainda hoje, de preferência, com aqui, ó, esse aqui, ó, pedindo a ficha de tratamento. Você tem que pedir o cadastro, a ficha. Aí você vai preencher essa ficha, sim.
tem que preencher a ficha com todas as informações. Não adianta falar assim, ah, acho que não precisa anotar. Ah, eu não quero falar isso, eu não quero, mas eu sinto muito. Aí não tem como tratar, tá? Por quê? Tem um monte de porquê. E são um monte de porquês energéticos e espirituais. Então tem um monte do porquê. Tem que estar ali tudo preenchidinho. Manda para nós tudo preenchido até as 13 horas da manhã, dia 8 de agosto. Tratamento energético para animais é um tratamento. Pode fazer perguntas sim, Carolina. Desculpa, eu não estava olhando o chat. Pode fazer perguntas, tá? Tá aqui a descrição do vídeo e tá aqui no comentário fixado. R$ 10. Eu só peço que me mande o comprovante, tá? Do Pix ou da Wise. Não sei se você tem acesso a Pix aí. Se você não tiver, eu trabalho com a Wise, que talvez você já conheça, que é a plataforma de transferências. É tipo o Western Union, só que eu acho mais fácil, na verdade, porque a Western Union a gente tem que ir lá na loja. Ai, meu Deus. Ainda mais que eu moro em São Paulo, ficar indo em loja. Não. Ficar andando com papel aqui nessa cidade, não. Nem a pau. Obrigada. Já tive que usar o Western Union, ficava tão nervosa. O Wise é mais fácil, eu acho. Não é propaganda, gente, é o serviço que eu uso. Eu acho mais fácil, porque é um aplicativo que você baixa no seu celular, eles mandam um cartão de plástico e você usa ele como se fosse um cartão pré-pago, inclusive. Só que com ele você já consegue fazer a conversão de moedas diretamente. Então, quando você estiver em outro país, passeando, Deus abençoe, você já consegue pagar na moeda daquele país ou na moeda que aquele país estiver usando. Eu usei, por exemplo, na Argentina. Então, pode sim, viu, Carolina, se quiser. Eu usei na Argentina, por exemplo. E lá, no momento quando eu fui, eles não usavam, a Wise não trabalhava com peso argentino, tá? E eu acho que não está trabalhando ainda, não. Não está mais trabalhando com peso argentino já tem um bom tempo. Então, eu tinha que transferir, converter para dólar. Mas o próprio aplicativo já faz tudo. E com a melhor taxinha que eu pesquisei. Eu, de prosperidade, eu sou boa, gente. Sou boa. Axé. Namastê. Tudo que você quiser. Então eu pesquisei tudo, deixa eu ver qual é a menor taxa mesmo. Não é propaganda, é realmente o serviço que eu uso e eu sei que facilita, porque já teve gente do exterior que conseguiu fazer leitura comigo, me mandar perguntas e tudo mais usando a Wise. Ajudou a pessoa. Tá? E fora da live é R$ 18 a pergunta, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui de live. Estou há 3 horas de live. Eu estou numa super live praticamente, né? Gente, tô adorando. É... deixa eu atualizar aqui. Olha, eu estou aqui há 3 horas. Eu tinha prometido aí para mim mesma que eu ficaria até às 18. Então, eu vou ficando até às 18. Que depois eu tenho que fazer mais coisas, gente. Tem que editar, tem que estudar. Pensando o que que a gente estuda? A gente estuda nessa casa, a gente estuda. Pensando que a gente estuda nessa casa. Pelo amor de Deus. Não sei se Carolina ainda está aí, se Daniela ainda está aí, ou Isabel, que foram as mais recentes a chegarem. Mas eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a todo mundo que veio até aqui. Vejam os vídeos aqui no canal, se inscrevam, me ajudem com a sua inscrição. Estou muito agradecida. Deixa aqui. É isso. Acho que eu vou deixar só até aqui durante a live mesmo o recadinho aqui, ó, do tratamento, porque senão depois vai começar a vir muita coisa e não sei se. Enfim. É isso, gente. Deixa a sugestão, depois quem quiser deixar sugestão aí, ó, pode deixar mais sugestões de vídeos para eu gravar aqui nos comentários, tá bom? Eu agradeço a muito todo mundo que veio até aqui. Deus abençoe vocês com muita luz, com muito amor, com muita saúde, muita prosperidade.
tchau. Obrigada.